Salve, rapaziada, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um programa, 1 litro de prosa podcast. Como de praxe, tô aqui com meu amigo Gamarra. Salve, Davi. Tranquilão? Tranquilo. Na base. Vamos que vamos. E o convidado de hoje é o Roberto Delboni Lata. Pra quem não conhece, é um monstro do Willing. Pô, E a gente privilégio. E a gente vai falar sobre isso aí. Primeiramente, boa pra geral. Um forte abraço e um amasso. Me sinto lisonjeado em estar fazendo parte do programa. Desejo todo o sucesso aí pra todos. E tô muito feliz de estar aqui, podendo estar fazendo parte de um grande programa como o de vocês. Falou? Valeu, obrigado, Tamo junto. cara, é uma Eu que honra. agradeço a presença e o convite, na verdade, né? A honra é nossa. Da Tô... hora, chama a vinheta. E por enquanto, roda a vinheta. E é isso aí, galera. Então vamos lá. E aí, Lata? Conta um pouco aí como que tudo começou. Como que é um pouco da sua história aí, o Quem início. é o Lata? Quem Ô, é? Né? Essa acho O Lata, que é na a- verdade, ele é sempre um aprendiz, né? É, Na verdade, antes de existir o Lata, existiu o Roberto Delboni Jr. certo. Comecei. Sempre fui um sonhador. Na verdade, sempre acreditei nos meus sonhos, tá ligado? E hoje eu acabo realizando os sonhos que eu tinha e não percebo. Bota uma fé? Boto. E aí, pô, tô aí, vivenciando e tendo o privilégio em poder desfrutar do que a vida me apresenta, da hora. Boa. E você é um cara. Eu já conheço Sim. o Lata, então assim, ele é muito considerado, é um cara gente boa, é um cara simpático. E ele tem uma virtude muito boa que é a humildade. Ele é muito humilde. E depois o pessoal vai pesquisar aí na internet sobre sua história e vai ver isso aí que eu tô te falando. Então é muito considerado. E é isso. Hoje você fez parte aí, você fez uma história e que agora você tá usufruindo disso tudo, né? Davi, Porque começou na bike, na verdade, né? na bike. Começou na bike. Primeiro eu me sinto lisonjeado de ouvir isso de você, massageia meu pô, ego. né? Da hora, obrigado. E eu, na verdade, eu comento até pra todo mundo que vem nessas ideias de linha de raciocínio que você tá comentando, que eu retribuo o que eu recebo. Né? Como é que você vai ser grosso com uma pessoa que tá sendo simpática com você? Não existe, né? Então, você dá amor, você vai receber amor. Você, entendeu? aí. Você é grosso com a pessoa, você não vai... E aí como eu carrego uma frase que nós somos sempre um aprendiz da vida, né? Cada segundo que passa a gente aprende uma nova. E eu hoje, além da carga horária de vida que a gente vai adquirindo conforme o tempo, eu procuro sempre transmitir coisas boas para as pessoas, não só para o meu dia a dia, mas como para as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais e tal. Igual eu falei, é automático. A gente retribui o que a gente recebe. E é isso, ele é assim mesmo, na vida real. Né? Na vida real, Que legal, ele é assim amigão. mesmo. Eu te Da hora. conheço. Eu conheço o Lata há alguns anos, já uns 20 e tantos. 25 pariu. talvez. Estamos ficando Da velho, época, impressão da- minha. da época que era piu-piu, tem gente Puta que. que Tem gente que vai assistir e vai lembrar. Vai lembrar, porra, faz tempo, hein? Nossa, mano. Faz tempo. Voltou mundo tempo agora, hein? É isso, é. Você sabia que esse assunto de piu, na época de escola, quando eu tinha cabelo pra caramba, meu cabelo era semelhante do amigo Gamarra aí, era um pouco menos preenchido, certo? É. E eu tinha o cabelo com luzes, reflexo, não sei como é, luzes, reflexo. É. E tinha duas meninas que eram irmãs gêmeas e elas gostavam de mim. Elas me ajudavam a passar de ano, colocavam meus nomes nos trabalhos e tal. E elas falavam que na época era a febre da época. Eu vou chutar meados de 94, 93, se eu tiver errado, tinha o Piu Piu e o Frajola, Sim, que era o auge tinha, das capas de caderno e tal. tinha. E falava que parecia com o Piu Piu. Só que Piu Piu, amigão, pô, parecia só- que... É. Que isso? Amigão! É isso. E o Começou começou, aí, e o começou apelido, aí. e todo mundo sabe, a geral sabe, que o apelido só pega depois que a pessoa Ah, não é, gosta. fica brava, Fala, "Ei, lógico, Piu Piu." lógico. Eu sempre fui alto, eu era o mais alto da turma. E aí, Piu Magro. Piu, falava, mano, magro. Cabeçudo. Cabeçudo. Piu Piu, pô, aí começou, aí foi. Pô, da hora, depois surgiu o Lata. Mas o piu-piu, na verdade,
Essa época aí você... Adolescência. Então, mas aí você já tava na parada de empinar bike, Eu ia pra do wheeling escola... já, Isso. de bike. Foi assim, rápido, né? Eu ia pra escola de bike ou de skate. Sempre gostei de andar de skate. Boa, Inclusive, skate eu não me também dediquei muito no skate, que eu peguei acabei pegando um... Eu me aposentei no skate, eu me aposentei de algo que eu não me dediquei, porque me apresentaram a moto. Putz, meu tio me ensinou a andar de moto, e aí logo depois que eu peguei o gosto, minha família, menor de idade, e todo mundo começou a perceber que eu passei a ficar quase que, mano, doente não é a palavra certa, mas eu chapei em querer ter uma moto. Porque eu sempre convivi com pessoas mais velhas do que eu, e os meus amigos que eram mais velhos, quando não trabalhava de office boy, eles trabalhavam de motoboy. Quando não era motoboy, entregavam uma pizza. E eu com o meu skate e com a minha bike. E eu quis ter antecipado a minha evolução, mesmo sendo novo, certo? Porque até hoje eu sempre convivo com pessoas um pouco mais velhas do que eu. Acho que, sei lá. E aí eu comecei a convencer a minha família. Meu pai nunca foi muito fã de moto. Isso com quantos anos? Meados de... que eu aprendi a andar de moto com 13 anos. Com 12 13. para 13. Aprendi Quando a dirigir. começou a wheeling? O winning foi com um papo de 16 para 17. Mas o winning veio... eu posso falar que eu praticava o winning na bike, né? Assim, a Eu base... comecei a empinar, veio eu da comecei a empinar, a base veio da bike. A bike. Então, mas aí quando pegou a motoca... Aí minha tia comprou uma moto financiada no nome dela, sem o marido dela saber, que é meu tio, finado Bruno. Máximo respeito ao meu tio. Santista roxo, dos bons. Nossa, aí sim. Meu pai também é Santista roxo, dos bons. Meu pai hoje nem assiste mais jogo do Santos, porque o coração acho que não aguenta. Esse último aí ainda agora... Que isso? Nossa. E aí o que aconteceu? Eu peguei e minha tia foi lá e comprou uma moto financiada no nome dela. Seu pai nem sabia também, Nem né? sonhava, Ninguém nem sabia. sonhava. Quando eu cheguei com a moto na garagem, foi aquele baque. E aí o que eu fiz? Cheguei a moto, até hoje eu faço isso, até hoje com as motos que a gente tem hoje. Primeira coisa, na hora que a motoca chegou, saquei o retrovisor, já arranquei a traseira e bora pra luta. Aí comecei. Porque é isso, né? O pessoal conhece, bastante gente conhece, mas quem não conhece, o wheeling, ele tem essa característica, né? De você depenar a moto, né? Isso, tem a ver. Mas então, tem a ver pelo peso, o que influencia? Por exemplo, eu tiro a carenagem, eu tiro o farol, eu tiro a lateral, isso influencia nas manobras ou não? É só estética? Uma boa pergunta, Davi. O wheeling hoje, na verdade, não só o wheeling, como o grau de rua, ele a todo momento você tá num risco, né? Um risco constante. E a moto desmontada, se porventura acontecer algum desvio no percurso de o freio escapar, pegar uma ondulação, um buraco, uma pedra te atrapalhar, se a moto cair, o prejuízo é menor se você tiver com a moto desmontada. Entendi. Então existe essa prevenção entendeu? Entendi. Do bem Do mesmo, bem, pra você. em termos de Eu lembro não gastar muito se porventura Eu a moto lembro de escapar. amigos na época de colégio, assim, que eles faziam isso pra depois, se precisasse vender a moto depois, ele conseguir montar Boa! a moto de novo. Tá Ele tudo tirava- novo, né? Boa, O cara boa, ele guardava boa, as boa, peças Gamar. novas Isso pra aí. fazer isso. É isso aí, legal. É isso aí. E até hoje, assim, sabia? Tem amigos nossos do dia a dia que durante a semana trampa na luta no motoca, famoso cachorro louco. Um forte abraço pra geral aí que tá no Legal, trecho, certo? legal. Do dia a dia. É isso aí, guerreiro. E no final de semana os caras desmontam a moto, cola num espaço que hoje em dia tá escasso também, espaço pra poder treinar. Cola com a motoca desmontada, treina, pum pum pum, chega no domingão à noite, monta a moto e bota pro trecho na semana. E você começou... Que moto que você... Você lembra a primeira que você começou a participar de campeonato? A primeira que eu comecei a participar de campeonato. Só frisando, eu comecei com a bike, né? Peguei o grau foi. da bike e tal. Aí depois eu comprei essa primeira moto que eu aprendi a ter a Que coordenação. moto que era essa uma primeira Krypton. aí? A Krypton. Foi em 98. Yamaha, tipo uma Dream, lembra? eu Aquele lembro, que era aquela lembro. que não tinha embreagem. Isso, que 4 era marchas já pra baixo, no pé, isso. era A embreagem era no pé. embreagem. Boa, amigão. Eu lembro dela. Eu aprendi a empinar nela também. Eu. Acredita? Que E era mais aí eu difícil. peguei e comecei com a Krypton. E depois de um tempo que eu peguei a manha no freio, até hoje eu tenho essa coisa dentro de mim, que o ser humano, ele tem que ter uma ambição saudável dentro dele, né? Isso aí. Por exemplo, eu falei, eu vou querer comprar uma moto melhor. Mas uma ambição saudável que eu quero dizer, não de ser zoião, né? Você querer ter o que você não tem condição. Sim. Você colocar como objetivo pra você ir evoluindo na vida, né? Aí eu comprei, fiz uma treta com um amigo meu, Duzinha, um grande abraço, Duzinha. O Duzinha era lavador de uma loja na Avenida Cangaíba, lá no meu quintal, que eu sou nascido e criado lá. Legal. E até hoje eu encho a boca pra falar que de lá eu não saio, não troco e tô Tem satisfeito. bons amigos lá também. Região da boa, hora. região Boa. Top. E aí eu peguei uma RD 180 dele, que não tinha freio dianteiro, e todo mundo sabe que moto 2 tempos não tem freio no motor. É isso aí.
E eu enfiei minha Krypton na treta e peguei a R-chola dele. Amigão, só com o freio traseiro. Aí eu comecei a empinar com ela. Aí, quando eu fiz 18 anos, a minha tia, que sempre foi bancária, minha tia Marli, um beijo, tia Marla. Te amo. Boa. Ela arrumou um emprego pra mim no Banco ABN. No primeiro mês primeira experiência, segundo e terceiro mês, quando eu falei, tô trepado trampando num banco com um salário... Vou pôr freio na moto. Não, amigão. Eu freio fui lá e comprei logo uma DT200. Primeiro investimento. Boa, Na primeira DT200. Ô, DT200. Essa era o sonho. Ô, era o moleque. sonho. Mas fervia, né? Não era R ainda, né? Amigão. Você não aguentava. Aí eu comecei lembro disso. eu já tinha a coordenação na frenagem, eu já comecei a treinar com ela, brincar, porque é uma mountain bike de carbono. É isso aí. E foi quando eu comecei a me profissionalizar no wheeling. E de lá, e na época, voltando a lembrar da Krypton, que eu ia nos locais ver meus amigos treinando, pô, eu não conseguia fazer a moto empinar, a moto não subia. E os caras ficavam me zoando. Aí chegou um dia que nós fomos treinar aqui no final da Jaco Pêssego, depois da Remasa. Não sei nem se existe a Remasa ainda aqui no final da Cis Ribeiro. Do lado direito, uma concessionária que tinha. Não existe mais. Lembrou do que eu falei? Lembrei, mas não existe mais. Tá. Mas Papo eu de lembro. 90 e poucão, né? Quase 2000. 98 talvez. Leveza, desculpa, leveza. Agora não Era tem mais. leveza. Era leveza, Boa. é verdade, leveza. Boa, boa, Agora, boa. a produção aqui pesquisou. A produção, pesquisou tá ao aqui, vivo com a você gente, viu, né? Tá ao vivo. A gente bebe, mas a produção não. Aí Mas eu comecei a desculpa, treinar. desculpa te interromper, a leveza não existe mais também. Sim. Agora virou um mercado, qualquer coisa, que era um lugar bem, bem legal também e ponto de referência forte na região aqui, né, Sim. que a gente tá. Aí eu fui um dia, eu falei assim, foda-se o mundo, eu vou aprender a empinar hoje. E todo mundo parou pra poder ver eu no bendito foda-se o mundo. Quando eu fui empinar a moto saiu tipo um palmo do chão, mó vergonha. E esse barato eu fiquei com ele na mente. Falei, eu chamei na responsa e Sem não fiz o saber. trampo. Por mais que eu era um aprendiz na época. Cheguei em casa, na rua de casa, todo dia. Todo dia. Ficava treinando. Deu uma semana, quando eu voltei na segunda vez, no segundo treino, já tava freando, raspando a alça da Krypton. E aí depois pulei pra pra RD. Aí depois eu peguei a DT 200. Deixa eu e aí comecei. te perguntar uma coisa. Eu cheguei a começar a empinar moto também, mas aí eu já fui mais pro lado da terra, assim, né? Já fui fazer trilha, já fui pra uma parada mais de motocross. Eu lembro que na época eu tive uma Krypton também, e eu aprendi a empinar nela. E eu achava mais fácil empinar na subida. Sim, foi onde eu aprendi. Boa, Davi. É isso? Boa. Porque tem gente que tá Subida e querendo... lombada, né? Isso. Às vezes você usa lombada só de pulso, É mas... isso aí. Boa, Eu acho boa. que eu não sei se é psicológico, não, Não, né? total fundamento. Na Tem, subida, tem. a minha casa onde eu morei a vida toda. Um forte abraço aí pra Geraldo Cangaíba, Boa, certo? é isso aí. Entre rios e eu, uma subida. Então, tipo assim, da esquina da minha casa até a entrada da minha garagem, eu tentava umas 4 vezes subir a moto. No segundo dia, tipo, diminui para umas 2 vezes, já peguei a altura. Boa. Depois de uma semana eu já tava freando, pendurando, trocando de marcha no alto, porque eu virei febre no negócio. E é uma coisa que é o seguinte, que eu percebi também. O que é importante, o mais importante, na verdade, você me corrija se eu estiver falando besteira, porque eu tô falando por mim. Uma coisa que eu aprendi que é o seguinte, o mais importante de você aprender a empinar, antes de tudo, é treinar o freio. Boa. Levantou, freia. Sim, Levantou, é freia. isso aí. É isso mesmo? O treino. Você tá consiste passando a nessa- senha, né? Tem a ver. Tudo que você tá falando é verdade, tá passando a senha. A mas senha é é isso. essa. Ele É isso tá aí. querendo criar um suspense aqui. Você já... Não é? Pô, eu tô achando que você tá. Ô, amigão, amanhã eu nunca eu te vou trombei na empinar, pista. mano. Não, mas eu não cheguei nesse nível, não. Mas o que eu digo é isso, assim, porque eu tô falando por experiência própria. Sim. Que eu falei, poxa, é isso. E às vezes você pega a molecada de hoje, que tá iniciando e tal, que, é bom saber da sua história pra todo mundo entender que é passo a passo, né? Sim. Por isso que eu tô dizendo, Sim. pro pessoal entender que é passo a passo. Que eu tenho visto cada vez mais molecada, pega as motocas e vai pra rua e vamos, que também, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas é isso, Ô, já que amigão, vai você fazer... sabia que hoje, parece que quando a molecada vai comprar uma moto numa concessionária, parece que já vem no manual de instrução como faz pra empinar, que é diferente na minha época. Que na época a gente tinha que caçar, tinha que bolar um truque pra você se adequar à sua moto pra tentar fazer algo que você imagine que dê pra fazer. Hoje não.
Hoje a molecada comprou uma moto hoje, amanhã ela já tá raspando a mão no chão, tá entrando pro zero, tá dando uns RL, e aí você fala, mano, tá mais fácil hoje, sabe? É, isso aí. Então, na minha época não tinha. Na minha época era, você tinha que imaginar o que dava pra fazer, modo de dizer assim, de manobra, tá ligado? Então, mas teve uma conversa nossa há pouco tempo atrás sobre isso, que você falou que tem máquina agora. Tem pra máquina, aprender. legal. Então, essa eu não conheço. É. A máquina que ensina a empinar Máquina moto. do grau. tem vários. Hoje tem um. Explica aí que pra Você mim... tá vendo? você É falou importante. inglês, isso, né? É importante e bastante eficaz esse tipo de equipamento para poder a pessoa que tem vontade de querer empinar. Você vê várias pessoas que vai um casal fazer o curso para aprender a empinar. Você vê um namorada, marido e mulher, enfim. E aí você tem os pilotos, por exemplo, tem alguns amigos de Brasília, tem outros amigos aqui de São Paulo, enfim. Os caras rodam de lá para cá e daqui para lá vice-versa para poder ensinar. E você vai lá, tem pessoas que na primeira aula, que já faz, fica uma horinha sentado na moto, na máquina, já sai empinando. Já aprende o grau. Que é legal, né? Porque é seguro, né? Assim... Totalmente. Totalmente seguro. E isso faz com que facilite mais a vida, desde aquela pessoa que tem a curiosidade de querer aprender. E... Você como profissional, você já experimentou assim a máquina? Você já foi ou não? Teve um local, teve um passado recente, eu fui treinar. E chegou lá, eu tive o prazer de estar presenciando um curso de um amigo meu, que ele deixa agendado e quando atinge a quantidade de supostos pilotos de wheeling, né? Para aprender a empinar, ele estava lá no local onde eu fui treinar e aí ele falou, vai ser uma honra você montar nessa máquina e tal. E eu fui, legal. Eu falei, e é legal mesmo? Assim, demais. Com a realidade? Com super aconselho, super apoio e seguro, que é o mais importante. É, exatamente. Super seguro, super seguro. Mas me explica uma coisa. Essa máquina, você fica parado e só empina ou não? É uma máquina que você consegue... É um aparelho que é um triciclo. É 2 rodas na frente e uma atrás. E é encaixado no eixo traseiro na balança da moto, um parafuso. E tem um limitador. Então, quando você empina, o próprio aparelho, ele breca para a moto não virar com você. E você vai pegando a noção da frenagem, a sensibilidade Mas do tudo freio isso da parado, altura. né? Parado não, com a moto andando. Você Não engata é um a primeira. simulador, é andando mesmo. É um então. simulador. Mas você anda. Você anda com a moto, você anda com a moto. Não, você anda com a É um moto. simulador de empinar, mas é uma moto de Empinar. verdade. Você anda de verdade, você engata a isso. primeira, queima a embreagem, acelera e a moto... Muito interessante isso. E na minha época, nem imagina. Mas dá pra controlar o grau, de repente. É pra isso que ela serve, Que pra legal, controlar o grau. legal. Então tem Pra você pessoas ter que não uma- tem nem a coordenação da frenagem, mas ele já sai com a moto empinada, e você só vai acelerando e a moto fica empinada, pra você entender a altura que você tá. Entendi. Pô, é muito importante isso Que daí. legal. Então, legal. Não, e é legal até pra molecada agora, ou pra Sim, quem, opa, pra boa, quem quer começar. boa. Porque assim, eu sou fã do Winning, né, cara? Tanto que a gente se conheceu. Tô ligado, A gente tô se ligado. conheceu, você já fazia Tô isso, que eu ligado. falei há 20 e poucos. Eu sou muito fã. Não tenho a base ainda, não, assim, muito. Lógico, como eu andei de moto trilha, no mato e tal, você empina, mas eu não tenho muita base, não. E tem uns vídeos seus, que depois a galera. Seu Instagram é Roberto Delboni Lata, né? Isso. Galera quiser seguir. Tem muito vídeo, é bem bacana. Legal, Eu vejo que. legal. E você faz de uma maneira que parece muito fácil, sabe? Hoje você. A gente vai pular um pouco aqui as fases, né? Porque hoje você tá. Desde quando você começou a empinar monstro? Você começou a comandar aquelas de 600 pra cima? Eu sempre andei de 1000. De 1000 cilindradas. Você Eu já sempre- pulou a 600. Da eu- DT já foi pra 600. Pra 1000. Não. pulei. eu ganhei campeonato de DT 200. Da DT 200 eu explorei tudo que a moto me permitia eu aprender nela. Aí eu parti pra linha 4 tempos, que foi a Falcon. De Falcon, comecei a competir de Falcon, explorei tudo numa Falcon. E aí eu fui pra CB500. E era interessante, sabe por quê? Podemos falar que é dom, eu sempre tive muita intimidade com moto. E eu ia assistir, depois que eu andava nos campeonatos na minha categoria, a gente parava para assistir os pilotos com as buchudonas, né? Que era as CBR 600, as 1000. E Carenada. Carenada, é. E eu vi os pilotos, os caras, ia dar os RL, o freio sempre escorregava, eu nunca conseguia levantar. Eu peguei a CB500, comecei a competir com CB500, nossa, parecia uma mountain bike de alumínio na minha mão. Não era carenada também. Não né? era carenada também. Só que já tinha um certo Já tinha uma- volume, que Opa, já tinha uma, né? opa. Era robusta. E aí né? foi onde
eu andando com a moto, as pessoas passaram a falou, peraí, meu, a moto é boa, a moto é nervosa pra empinar, porque tinha esse preconceito. Pô, CB500 não vira. Então os caras pulavam da categoria 400, já queria pular pra 600, pras 1000 e apanhava, demorava muito pra... Eu vim na escala, na escada, na manha, né? Bike, Então, mas Krypton, RD... Mas da DT, 500 aí já foi pra 1000, Da né? 500 já comecei a trocar tiro de fura. Mas é porque aí a 500, na verdade, você achou que seria uma coisa mais difícil e aí você viu que não, Eu vi é que isso, eu consigo dominar. Na verdade, eu mesmo quis quebrar um tabu, né? Porque eu olhava, os caras falavam, meu, deixa eu ver como funciona. Eu fui e peguei sem ninguém saber que eu tinha essa mania de lançar a minha motoca de competição. Escondido. Porque hoje não tinha... tô falando meados de 2003, 2004, não existia essa tecnologia de hoje, esse acesso fácil que todo mundo tem hoje, né? Papo de rede social, eu demorei muito para entrar nesse mundo. E aí eu percebi que... Aí eu percebi, não, eu tinha a mania de comprar minha moto no sapatinho, sem esculachar. E aí quando eu comprei a R1, eu fui o primeiro piloto no Brasil a andar com uma R1 1000 cilindrada. Os pilotos andavam de CBR 900, andava tipo... E eu... Nossa... Carenada. Carenada, não, Original. carenada não. Não. Você tirou... Bom comentário. No Brasil eu também fui o primeiro piloto, em 2006, a andar com a moto montada, carenada, pronta para passear. Original. Andava, fechava zerinho, RL e tal. Muito legal isso aí. Isso é... Então, eu vi uns vídeos seus já... Tinha cabelo, amigão. Meu Não, corte tinha de cabelo era igual do Gamarra e o seu. eu Não lembro, tinha eu corte lembro. e eu balançava assim, que saudade, ó. E você me enganou, né? Que eu sempre achei que você era meio loiro, meio ruivo, assim, mas não. E você fazia luzes, né? Você falava... Não, o Luzes era da época da escola, né? mas então, você me enganou, tá vendo? Mano, olá, deixa eu te perguntar. Isso aí que você fala que você foi o primeiro piloto a andar com a moto carenada, você fala de participar de campeonato com ela carenada? Não, Ou... nessa época que eu comecei a andar com a moto carenada, eu já meio que me aposentei do esporte. Porque eu passei... Legal. Eu passei a... Quando eu comprei a minha primeira moto carenada, eu já não estava mais tão focado no winning. Porque eu tive que No Williams ver a você ficou vida até com outros olhos. a Eu 500, fiquei... então. De R1 eu também cheguei a andar em campeonato. Eu andei 2, 3 campeonatos. Minha melhor colocação de R1 foi em segundo lugar, no campeonato lá no Rio, em Volta Redonda. Certo. Quem ganhou de mim foi o piloto da Adrenalina, Rafael. Máximo respeito, amigo meu até hoje. Rafinha da equipe Adrenalina. Legal que é bem fechado, né? Vocês, assim, né? Até hoje. A galera é Até todo hoje. mundo amigo, né? Tem Hoje bastante- é legal, eu vou continuar a sua pergunta, Gamal, mas eu É só que eu pra te pegar o interrompi, gancho. eu te fudi nessa. Não faz mais isso, hein, Não amigão? faço mais. Hoje é legal porque, por exemplo, pega os pilotos de ponta aí, Geida, Luquinhas. Luquinhas é hexa, o pentacampeão brasileiro. E o piloto Geida, o Luquinhas, os caras andam um no erro do outro. Então, um ganha o campeonato quando a moto do outro escapa. Um simples detalhe. É. E cada um tem um estilo próprio de tocada, né? De pilotagem. Tem uns que andam mais agressivo, tem outros que andam mais da cautela, mais técnico. E existe esse respeito porque esses caras que são campeões hoje, eles iam filmar eu andando. E é bagulho Pra que... você ver o tanto que eu falei no começo, ele é monstro, é dinossauro no É esporte. coisas que eu tô arrepiado, papo reto, porque é gratificante pra mim. Claro que Porque é. você pega os pilotos de ponta hoje que estão no flash aí do esporte, os caras, às vezes eu faço um post igual o Luquinha, o Geida mesmo, Luizinho. Pô, tem vários pilotos aí que é muito prazeroso eu saber que são meus amigos, que existe esse respeito, né? E os caras falam, pô, você é monstro, você poderia ter continuado no esporte e tal. Porém, a vida, as responsabilidades, não que eles não tenham, tá? Eu preferi me afastar um pouco, porque eu decidi estar trampando que o mundo do automóvel, ele me consumia muito o meu tempo. E eu chapei de querer vender carro para poder procurar mudar de vida, não só para mim, para minha família. Aí foi quando foi acontecendo, aí eu parei de competir e chapei na venda de carro. Aí depois de um tempo, eu comprei minha primeira moto carenada, documentada, que foi uma R1. Foi quando eu comecei a empinar com a R1, onde o Gamarra perguntou sobre eu comecei a fazer manobra com a moto montada, mas eu já não competia mais. Entendi. Foi só para satisfazer a vontade mesmo de empinar com um bagulho montado. Porque naquela época não tinha muito, Eu né? nunca Você nem tinha que- visto. Então, Porque a gente quase não ninguém tinha tinha acesso visto, né? a... Não tinha, amigão. Eu não Porque é tinha difícil, acesso. né? A gente pensa hoje que, assim, infelizmente, é um esporte que ainda não foi
ele não existe, na verdade, né? Porque é proibido, né? Isso é um caso sério. Isso é proibido. Isso é um caso sério. Até aí eu ia perguntar isso mesmo. Você falou que você parou, afastou um pouquinho do esporte e começou a trabalhar Na venda do automóvel. Na venda de automóvel. Isso. Pra ter acontecido isso, agora que eu te pergunto, como que tá o esporte no Brasil? Sim. Como que ele tá regularizado ou não? Porque tem bastante molecada que empina a moto. Os entregador de pizza mesmo, o motoboy, eles empinam a moto, você vê que os caras tem alguns ali que tem dom. Boa. Mas existe um caminho que ele pode, por exemplo, parar de trabalhar como entregador de pizza, motoboy, que corre risco pra caramba, e tentar o esporte e tentar ganhar vida com isso? De que seja remunerado de alguma forma pelo esporte pelo esporte. Boa. Meu, primeiramente eu vou agradecer só mais uma vez estar tendo essa oportunidade em estar conseguindo, eu estar representando a nata da nata de quem é amante do esporte, em tá podendo falar algo que é muito cauteloso, é a palavra certa. A gente tem que saber da forma que vai se expressar para quem estiver assistindo a gente, não interpretar de uma forma que... Mas até hoje não é tão bem visto. Por vários motivos. O esporte ele não vai para frente porque existe a minoria que tá na luta, tá entregando e às vezes num ato de aquela emoção infeliz de tá vendo uma viatura do outro lado, vai, empina, tira de giro, dá aqueles estouros para dar aqueles pipoco. É ruim para quem tá do outro lado trabalhando, fica com aquela imagem. Aí, por exemplo, pega um exemplo eu ou um amigo deles que fez essa arte, tá abastecendo a moto no posto, o policial aborda, paga o pato. E, infelizmente, o esporte ele não vai mais pra frente, que existe esse preconceito da sociedade, porque hoje em dia, para você empinar a moto, não precisa estar mais com ela toda desmontada para você fazer manobra. Hoje em dia a gente anda com as motos montadas, que já não é mais o wheeling. Sim. Eu sou amante do wheeling. Eu pratico um wheeling misturado meio com o famoso grau de rua, que inventaram esse grau de rua agora de um passado recente pra cá. Que é andar com as motos com placa, com seta, com retrovisor. Então, não sei se eu cheguei a responder direto a sua pergunta, mas no Brasil hoje, eu acho que não é nem no Brasil, é no mundo, amigão. No mundo, é papo de ideia de mundialmente falando, existe muito preconceito. Por exemplo, campeonato aqui no Brasil, o campeonato você anda em estacionamento de supermercado. Não existe arquibancada. O que separa a pista é um alambrado. É um perigo, né, É o- cara? Tanto para o profissional quanto para quem Até hoje a gente sofre com um local de espaço para poder treinar. Até hoje. Hoje vocês treinam onde? Desde a época que eu me profissionalizei, papo de 21 anos atrás, que em 2000 foi quando eu comecei a competir, né? De DT200. Anda 6 meses num lugar, aí os moleque cola com as motos ou com o documento atrasado, ou enfim, sem Tem carta. moto roubada também. Bastante. Tem isso, Bastante. Mas é o que eu falei, não vai acabar nunca isso, né? Não vai, não. E Infelizmente, não é só, não vai acabar nunca. não é só no Wheeling que tem moto roubada, Não, porque eu sou da não, trilha e não. também tinha moto roubada na trilha, é isso que eu exemplo. tô dizendo. Eu exemplo. Então Mas é hoje isso. eu acredito que o ser humano ele passou a se conscientizar melhor sobre isso aí. A não ser pegar aqueles que é emocionado, que vai andar, mas vai perder a moto rapidinho, vai ser preso, enfim. Porque, pô, a moto já não tem placa. Qualquer viatura que vê no mundo de hoje tá mais difícil. Eu já cansei de andar de moto sem placa, sem capacete e parecia que antigamente era mais suave. Hoje tá mais difícil assim. E voltando a falar sobre o esporte que não consegue muito mais pra frente. Espaço pra andar, a gente consegue o espaço pra andar. Aí a gente tá treinando, aí vai lá um menino com a moto, vai lá e se arrebenta com a moto. Aí você para e pensa, você fala, cara, mas você vai ver o menino tava empinando a moto de chinelo, sem capacete. Aí chega o SAMU lá e você fala, gente... Tipo assim, entendeu? Então é complicado, porque eu achava que todo mundo teria que estar na mesma sintonia. Eu embaço até nos amigos meus, que às vezes o cara tira uma foto muito louca. A foto com aquela motoca bem louca, você vai ver o cara tá virando de chinelo, sem capacete. Eu acho que uma coisa aí, pode ser que eu esteja errado, você me corrige. Acho que uma coisa que eu percebo que é o seguinte, uma coisa leva a outra. O esporte não vai pra frente, por exemplo, um motoboy, ele não pode deixar de entregar pizza
pra virar um profissional do wheeling, Sim. porque ele fica empinando a moto dele na rua aí e fica caçando assunto. Então uma coisa leva a outra. Então assim, eu acho que se a coisa profissionalizar realmente, que deve existir alguma A associação. associação existe, a Abra Wheeling, existe. Abra Wheeling. Isso. Então a Abra Wheeling com certeza tá lutando por todo mundo, mas é uma briga que o próprio atleta vai um pouco contra. Porque assim, se você quer empinar, amigão, tranquilo. Só que assim, hoje, eu também entendo o lado do motoboy, porque ele quer treinar, ele tem o dom às vezes, tem muitos que tem o dom, tem muitos Sim, muitos sim. não tem, mas os que tem, a única oportunidade que ele tem de treinar é entregando uma pizza. Falou tudo. Uma coisa tá ligada à outra. Falou tudo. Só que ele tem que entender, mas ele não larga a entrega da pizza, por quê? Porque não dá pra viver do esporte. Então eu acho que até o governo poderia dar uma força até nesse sentido. Claro que a associação tá lutando pra isso, que eu Sim. acho bacana, porque pra mim é um esporte. Porque quando a gente vê, parece fácil, é o que eu falei. Não a gente é. vê, só que assim, só quem anda de moto sabe o tanto que é difícil, cara. Vocês dominam muito, sabe? Assim, tem que ter muito equilíbrio, tem que ter muita mente, tem que ter. É isso. Na verdade, tudo que envolve leis de trânsito acaba sendo complicado, porque não dá para agradar a todos, né? Pô, por exemplo, infelizmente. sobre o espaço para poder treinar. Num passado recente agora, tivemos um espaço do lado do estádio do Corinthians, que durou anos. Aí sabe o que acontece? Graças à internet, pô, todo mundo que pergunta, que faz comentário, eu respondo onde eu tô, como pai e tal. Mas às vezes tem um monte de piloto que treina no sigilo, para não poder divulgar o lugar onde treina, para não arrastar pessoas para poder estar assistindo, porque o amigo sempre tem. Além de mim, você deve conhecer alguém que empina. Certeza, Todo mundo tem. conhece alguém que dá um grau. O Rafa, pô, o Rafa da Ô, Santa Paula. saudações, Rafa, meu amigão. O Rafa é amigo nosso, que você conhece, o Rafa da Santa Paula aqui é parceiro. Todo mundo conhece. E isso daí, todo mundo conhece um amigo que empina. Isso daí acaba sendo bom até certa página, depois já passa a prejudicar. Porque espaço para treinar hoje acaba sendo ruim. Por exemplo, a gente treinando com as motos, pô, você tá com a sua motoca lá brincando, aí você vai ver, pô, o mano colocou a sua bag de estar na luta entregando uma pizza, o cara vai, deixa a moto de lado. Quando ele não tá sem capacete, ele tá... Pô, Chinelo. é ruim, Tá. é ruim. Aí às vezes você vai falar, tem gente que não tem a visão que nós estamos lá, não é só para treinar, é em prol de divulgar também o nosso movimento. Que cada dia que passa tá ficando mais difícil, amigão. E por aí segue. E vamos que vamos. Mas é isso, né, cara? Então, assim, é até uma... Não sei, eu vou até falar com a galera ali que você é um moleque legal, gosta de empinar moto, ele também já foi um molecão que gostava. Cara, faz a coisa certa. A rua não é lugar disso. Apesar de que é o que ele falou agora. Existe lugar onde treinar? Existe. O Lata treina. Mas, infelizmente, no Brasil ainda tem que ser esconderijo. Então, assim, mas procura. Procura que você consegue um lugar aqui, um ali, cria um lugar. Fala com as autoridades aí da sua região que você vai conseguir um lugar bacana. Sim. Mesmo fechado, na verdade, é isso que é uma coisa que é complicada também. Mesmo em lugar fechado, mesmo em lugar particular, ainda é crime, cara. Não crime, é uma infração. Mesmo por exemplo, eu tenho um espaço, eu tenho um estacionamento que eu quero, não pode. Entra numa direção perigosa. Entra em direção perigosa, aí Fácil. perde habilitação, perde Fácil, tudo. fácil. Se não tiver habilitação, é preso. Fácil. Eu já sofri com isso. Já, então. Opa. E teve algum... Você falou assim que você abandonou o esporte. Foi algum desses motivos que a gente tá citando aqui? Teve um motivo ou não? Um motivo assim de que falou, poxa, não dá pra continuar com isso no Brasil. Porque a gente percebeu pela conversa aqui que não foi você que quis abandonar. Meio que alguma coisa aconteceu. Forças maiores, né? É isso. Boa pergunta. Eu fui fazer um treino numa travessa da Avenida do Estado. Eu tava de R1. Os primeiros treinos de R1. E meu moleque foi comigo. E meu moleque tava no canto. E nesse dia foi interessante, que nós fomos gravar uma entrevista com aquele programa do Caco Barcelos, Profissão Repórter. Eu acredito que deva ter sido um dos primeiros programas dele. Fomos fazer uma entrevista pro programa dele. Tava no intuito de divulgar o esporte. A poder... intenção de eu fazer entrevista era, Globo, o quê?
Legal. Vamos queimar a cara na tela Estourou. pra poder divulgar. E eu andando com a 1000zona R1, pô, eu cuidava mais da minha moto do que... Eu sei. Deixava de comprar uma roupa pra poder ter o dinheiro pra abastecer e pôr É pneu. isso. E aí nós na rua, treinando, um dos meninos que deva ter assistido um treino, ele com a moto montada, empinou no final da rua, tava passando uma viatura, quando a viatura viu, ele jogou na contramão, tipo, se espantou com a viatura e fugiu da polícia. Quando a polícia olhou pra onde nós estávamos empinando, tudo piloto profissional da época, nós estávamos treinando que eu ia competir num campeonato em Volta Redonda. Então, tipo assim, naquele dia que eu tava fazendo esse treino que eu ia me apresentar pro programa da Globo, do Caco Barcelos, eu Profissão já repórter. sabia que eu tinha uma responsa nervosa de pegar intimidade com a moto pra mim poder ter uma boa apresentação no campeonato. Boa. E aí o que Era um aconteceu? super treino. O que aconteceu? Surgiu esse assunto, o próprio policial comentou depois comigo, quando eu já estava na delegacia. Falou que o menino fugiu deles, quando eles olharam pra rua, viu aquele monte de moto rodando, aquele circo todo, foram para poder entender o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá, eles viram a Blazer, a barca da Globo, os caras tudo com a câmera na mão, aí os caras pegaram força, vamos mostrar trampo. Aí as motos, tudo com churrasqueira. Churrasqueira é o raspão, né? Sei, é. Que é uma alça que colocamos na traseira das traseira. motos, para poder pôr em pé, para poder A ralar. churrasqueira evita de virar pra trás? Não, é só Não, a pra... churrasqueira, ela ajuda não só a proteger a moto, É. como é uma manobra também de você ralar, né? Ah, tá. Ralar ela, o ferro, que é um ferro maciço que põe pra poder sair aquela faísca. Tá. É uma manobra também. E aí tava todo mundo de churrasqueira. Todo mundo lá, e os daquele policiais jeito. viram quando foi ver as motos tudo desmontadas, tudo nota fiscal. Aí todo mundo pra delegacia. Aí eu falei, gente, na época eu já tava pra entrar no mundo do automóvel. A loja, quando eu comecei a trabalhar, que se chamava Santa Paula, eu falei, caramba, meu, sabe quando você dá um o sinal da net cai e volta? Aí eu falei, pô, Não dá pra ficar passando isso, né, cara? papo de polícia levando uma, tirando eu como... E seu filho junto. Do lado, abraçando minhas pernas. Poxa. Aí eu falei, pá, eu dei mais animada do esporte. E aí a loja inaugurou. E aí eu coloquei minha moto. Essa moto eu tenho de vaso na minha sala até hoje. Na minha sala não, no meu quintal da minha casa onde eu morei. Eu tenho ela no quintal. Você já viu ela? É uma Já, R1. já vi, já tá vi. pintada de vermelho e tal. Eu já vi. Que eu estourei o motor dela num campeonato. E aí eu guardei ela de vaso como troféu pra mim, que tenho boas Eu vi, inclusive, recordações. quando eu fui na sua casa, perguntei, né? Falei, nossa, lá. Ele falou, É uma Aí R1. você contou a história, é isso. Eu lembro. dela. É minha samambaia. Mas é engraçado, né, Lata? Porque assim, durante muitos anos o skate também ele foi considerado esporte, né? Era marginalizado. né? Marginalizado. Sim, mas hoje evoluiu muito, né? A palavra que eu tava procurando. Evoluiu muito. Muito, tanto Muito. que virou esporte agora de Olimpíadas. Ô, e eu quero também mandar um forte abraço aí pro meu amigo Edgar Vovô. O Vovô, Bob Banquist. boa, boa. Legal, são Legal. os brasileiros aí que estão É isso. evoluindo, não, que levaram o nosso Chegaram, skate. né? Pô, Chegaram. top. Saudações. Então, que é isso, né? O Bob, por exemplo, o Vovô, são atletas que vivem do esporte. Sim. E divulgam cada vez mais. Infelizmente, você, é isso, você tem esse potencial de divulgar e esse dom de comandar a coisa, mas infelizmente não dá, né? Não vai pra frente, né? Sabe Mas que- não pode ser um caminho? Não pode chegar? Se o Sim. skate chegou, será que não... Então, chega, Não, mas é isso, demora, né? Demora. O skate começou muito antes do Winning, Sim, né? E demora, Então, eu assim, achava foda. que a maioria teria que ter uma iniciativa de boas intenções para poder provar o contrário. Um só Aham. é complicado. E o tempo tá se passando e você vê, pô, hoje em dia, falando sobre pilotos do meu movimento, né, que é o Willy em grau de rua. Meu, hoje em dia eu tenho uns pilotos, amigão, que os caras carregam o motor nas costas. É a coisa mais linda de se ver. Você vê os meninos aí voando, você fala, meu, às vezes é piloto que você nunca nem viu. Aí alguns seguidores, você vai lá e marca o menino, você vai ver, você fala, meu, que dom. É dedicação também, Que coisa né? mais linda de se ver. Manobra que eu nem sabia que poderia dar pra fazer numa moto. Meu, Os os moleques caras... tão fazendo, né? Mano, você fala... Tão mandando bem. Que coisa mais linda. Tô conversando arrepiado de... Não, mas eu vi, eu Top, ando pesquisando, top, os moleques estão mandando top, muito tão bem, cara. mandando muito, Tão mandando tão muito. mandando muito. É me isso, enche né? de alegria. Mas é o que eu tô dizendo, a evolução de tudo acontece. Só que, infelizmente, no Winning a questão é essa também, porque assim, do jeito que evolui as manobras, que evolui a galera que tá querendo profissionalizar e tá querendo transformar em esporte,
existe a galera também que tá na rua aí caçando assunto e Sim. fica, porra, é muito foda isso, cara. E o pior é que o vejo que é tempo tá foda. passando. Pô, esse ano eu completo meus 40 anos. Faz uns 15 que eu não entro numa pista pra competir. Aí, então. E parece que... Não é- evoluiu, né? Que judiação. Eu tenho essa impressão também. É uma pena, amigão. Sabe por que é uma pena? Porque hoje, amigos meus que na época ia filmar eu andando pra poder treinar em casa, pra poder fazer, hoje os caras são campeões e tá na mesma no sentido existiu um apoio, mas não uma evolução do esporte. Apoio de você ter mais facilidade de conseguir um patrocinador, uma marca de óleo, uma marca de capacete, uma Mas marca em de luva. espécie, Não, nada. nada. Nada paga conta, né? Nada paga conta, é só Essa prazer parada. mesmo. Porque eu Essa sou uma parada. pessoa que eu não sei nadar, não sei jogar bola, não sei jogar basquete. Meu negócio Compensação empinar a moto Ah, que isso você... deixa comigo. Deixa É pra isso, mim. né? É foda. Então, mas você vê, é um puta dom, assim, como qualquer outro esporte, como jogar bola, como Sim, andar de bicicleta, sim, sim. como nadar. Mas infelizmente não é reconhecido, mas é isso. A gente, vocês não conseguem viver disso. Não dá. É, Não dá. muitos campeonatos você ganhou, né? Poxa assim, vida. só pra galera se situar nesse sentido, assim, de o tanto que você lutou pro esporte, pra virar um esporte ou pra coisa ficar séria e não conseguiu. A Quantos única campeonatos, categoria- assim, você acha que... Eu tenho bastante troféu em casa, hein? Eu vi alguns vida, lá, eu vi alguns. Eu tenho uma prateleira cheia de troféu. Eu ganhei de DT200, ganhei de Falcon, ganhei de CB500 e na categoria da R1 minha melhor colocação foi em segundo lugar, que eu competi eu entrei em 2 campeonatos. Aí teve o segundo campeonato, meu primeiro campeonato de R1, todos esses eu tô falando campeonatos brasileiros, tá? Que vinha piloto de tudo quanto é canto do Brasil, Rio, BH, Rio Grande do Sul e tal. É que hoje existe os campeonatos porque a rede social ajudou a expandir mais o esporte. Então tem muito mais piloto, tem muito O mais. piloto daqui consegue conversar com o Putz, piloto de lá, até né? mesmo em soma de informação de manobra, Aham. de papo de freio, de peça para poder e tal. E a minha melhor colocação na 1000 cilindrada foi em segundo lugar, igual eu comentei, né? Tipo, o Rafinha da Adrenalina que ganhou. E depois eu preferi me dedicar no meu ramo profissional, que até hoje eu tô aí na luta. Que é a questão do automóvel. Do aí. automóvel, tô Que até a gente hoje. já vai chegar lá. Deixa eu vou fazer uma pergunta que a gente é amigo há muito tempo, mas eu nunca te fiz. Vai com calma, hein, amigão? Não, eu vou com calma. Quando eu pesquisei ali, você entra na internet hoje, pesquisa mundo do wheeling e coisa e tal. Obviamente não tem nada profissional, porque profissional assim no sentido de ser um esporte profissional. Porém, tem uma galera muito boa, muito boa. Sim. Só que uma coisa que eu senti falta foi de vídeos realmente sobre o wheeling. Conteúdo. De conteúdo sobre o wheeling. Porque o que eu achei muito é assim, ó. É o muito borrachão, Sim. que legal, faz parte da coisa, porque é aquilo que eu disse antes. Parece que é fácil, mas não é. Eu tentei Sim. fazer uma vez, eu Sim. sei que é difícil. Isso eu acho que faz parte. Só que eu achei muito... muito tira de giro. Isso é como se fosse um... como que fala? Um protesto até das coisas ou não? Boa. Porque isso não faz parte do esporte, no Não meu faz ponto de parte, vista. não faz parte. Inclusive, Mas é um protesto? na verdade, quanto a esse assunto falando do wheeling, né? Do wheeling. Hoje, se você pesquisar sobre o wheeling, é muito pouco conteúdo, informação que você passa a ter. É isso. Agora você coloca grau de rua. Então, Amigão, tem muito, você vai ver a internet sacudida. Então, mas aí você também vê uma galera empinando numa avenida importante no meio de um monte de carro. Você vê uma coisa que, por exemplo, tem muito vídeo seu que você tá empinando ou você tá No local próprio. treinando, local próprio, seguro. Mas eu também sou capacete. filho de Deus, né, amigão? Às vezes. Uma hora ou outra não tem como, Ah, né? não tem. Lógico. Desculpa alguma coisa, né? Não, mas é um vício, assim, nossa, Sim, não tem como. Não, não. isso aí, na verdade, é natural, mas o que eu vejo é assim, mas tem bastante vídeo de uma molecada muito boa, boa mesmo. Sim. Inclusive, você tava falando de manobra, tinha manobra que eu nunca tinha visto, que a galera, eles estão treinando, você vê que é um espacinho ali e tal. Inclusive, tem vídeo da polícia fazendo até um... Boa, assistindo o nosso treino. Não, assistindo e segurando ali, tomando Isso. cuidado pra não acontecer um acidente. Isso eu achei bonito. Eu também acho. Só que é muito mais. Por exemplo, tem 10% de vídeo nesse sentido e tem 90%. Eu vou falar 20, 80, vai? Sim. 20, 80,
que a galera não sei se é mais like ou o que acontece, que fala assim, o cara tá empinando ali, vê um carro de polícia, porque hoje em dia todo mundo anda com a GoPro, né? No capacete. Um carro da polícia, o cara sai empinando achando que tá fazendo bonito. Mas é isso, você foi num ponto negativo do assunto que foi importante. É aí onde faz existir aquela rincha da polícia com os pilotos, com os graus de rua. É aí onde tá o conflito. Porque o policial não distingue, né? Mas hoje em dia, Davi, pegando o gancho do que você tá falando, hoje em dia existe... Eu mesmo, meados de 2005, eu dei aula pra Rocan de São Bernardo do Campo, para poder ensinar como é que mexe, regula a frenagem do freio. Olha que legal essas ideias, né? Legal, você dentro de um quartel ensinando os caras a andar, a arrumar a Saara. Os Rocan andavam de Saara. As Falcon. E eu andava de Falcon na época. Mas porque eles usam, na verdade, também, né? Uma hora tem que empinar pra sair de um obstáculo. Hoje em dia, o esporte, o wheeling ou o grau de rua, o grau de rua não é esporte. É muito importante a pessoa que tem essa intimidade com a moto, você precisa ter intimidade com a moto. Porque no dia a dia, os policiais, eles usam isso pro benefício deles, porque a vida deles está em cima de duas rodas. Também, né? Engraçado que a gente vê, às vezes, uma fuga, um negócio, mas o policial também tá em risco. E tem vários policiais, amigão, que são amantes do esporte, que tira como o lazer dele de final de semana e treinar. Várias vezes aconteceu. Vai lá na pista. Um monte de conhecido, de amigos, que às vezes acaba até nos ajudando. Que você tá treinando, aí chega um outro policial que é aquele ogro, que vê lá, quer embaçar, aí tem que. Aí o amigo que tá com a gente, dá aquela carteirada e vira. E vai embora. É isso. Explica melhor, pelo Explica menos. melhor, isso. Pera aí. A carteirada você tá falando no sentido de ir lá trocar uma ideia, né? De falar, olha, eu também trabalho, eu sou policial, eu gosto do esporte, nós estamos aqui pra treinar, nós não estamos aqui pra poder, entendeu? Mas sabe o que acontece que eu vejo também? Há um tempo atrás tá rolando, igual você falou, né? Antigamente você andava de DT, andava de... Mas assim, você sempre comprava uma moto no leilão, tinha uma nota fiscal, tinha uma origem na moto. Sim. E hoje em dia eu vejo que a molecada, sabe, assim... Puta, eu acho que aumentou muito o roubo de moto com relação a isso. Então, às vezes, o cara também pega aquele trabalhador ali que se foge pra pagar a prestação, a porra toda, e rouba a moto dele pra ficar empinando numa ruazinha ali. Porra, e é muito foda isso. Davi, então, assim, tem também, né? isso não vai acabar nunca. Mas, então... eu sei lá, é visão minha. Você acha que acontece do cara de ser a mesma pessoa? Não. Do cara, por exemplo... Não, de ser a mesma pessoa, falar assim, de alguém meter o cano pra pegar a moto pra empinar? Existe. Então, porque a minha visão, eu imagino o quê? O cara acaba comprando uma moto roubada. O cara que pilota. Também. Mas isso Mas também, hoje, né, hoje isso daí diminuiu. É complicado falar nesse assunto, sabe por qual motivo? Porque assim, ó, eu só tive uma nota, de todas as motos que eu tive, eu só tive uma nota fiscal, que foi a Falcon. As demais foram motos documentadas minhas, que são financiadas, e eu preferia evitar esse tipo de constrangimento, aborrecimento, porque, querendo ou não, eu queria que as pessoas me vissem como um espelho. E eu nunca, de verdade, eu nunca quis ficar, como que eu posso dizer, no flash pô, lá tá empinando com uma moto que é roubada. Isso daí não vem nem da minha educação que eu tive. Então isso é legal, é isso que eu tô dizendo. Mas existiu sempre isso aí. Existiu sempre. Desde a sua época mesmo. Inclusive, e não vai acabar. Não vai, não tem como, né? Não vai acabar, sabe por quê? Porque pega hoje, ainda mais hoje tá mais fácil, né? A pessoa tem acesso às redes sociais, todo mundo tem um aplicativo, um Instagram da vida, no Facebook, para poder despertar a curiosidade e saber como é que faz. Aí vai ver, não tem a condição, ele vai, amigão. É isso. É automático, infelizmente. Não, mas é isso, né? Porque, na verdade, o Gamarra até enxergou uma coisa bacana. Não necessariamente quem rouba é a pessoa que vai pinar, né? não é o mesmo. Sim. Só que a pessoa que rouba, ela sabe que é fácil dela vender, porque tem muita gente procurando. Existe, né? Infelizmente. Voltando, desculpa até ser chato com isso, mas voltando ao assunto, eu sou da trilha. Sim. E o que acontece? Cara, eu já peguei, se eu contar pra vocês que eu já peguei blitz na trilha. Bota fé. Pra pegar moto com nota fiscal adulterada, moto sem documento. Cara, já rolou. A gente saia daqui
da Zona Leste de São Paulo e até Paranapiacaba. Chegava em Paranapiacaba, tinha blitz com 3, 4 guinchos e assim, era uma moto atrás da outra. Chegava, tchau, amigão, tchau. Por isso, é isso que eu tô dizendo. Então, é o que você falou, não acaba nunca. Mas eu passei por isso na questão da trilha. Você imagina na questão da moto, porque, cara, hoje em dia eu vejo que tem muita gente querendo Davi, que o esporte cresça e não cresce. Davi Gamarra, é assim, ó. Hoje Vou diminuiu roubar seu bastante Red Bull isso, hein? aqui, tá? Hoje diminuiu bastante, sabia esse índice? Pelo menos dentro do meu mero conhecimento, Qual em termos de índice índice você de fala? roubo para poder usar a moto para. Aham. Porque hoje ficou mais fácil, Pô, você tem um nome legal. limpo, você vai numa loja, você financia a moto inteira e vai, chega em casa, desmonta a moto, ou usa a moto para trabalhar no aplicativo, no final de semana você desmonta a moto e vai treinar. Diminuiu muito, isso é um ponto positivo. Também acho. Isso é um ponto positivo. Porque até mesmo a linha de crédito facilitou bastante. Uma pessoa que tem uma comprovação de renda, ele tem vontade de aprender a empinar, ele vai comprar uma moto zero, novinha e Traz mais um para nós desmonta a aqui, moto, por favor. prepara a moto ou brinca com a sua moto montada. Então isso passou a não ser mais uma preocupação para nós que vem da velha guarda. Sim. Índice de roubo. Ah, não, isso aí. Passou a ser, não tem, o assunto de nota fiscal, hoje, eu também não estou mais ouvindo falar dos pilotos de wheeling, que eles, a maioria dos pilotos de wheeling estão com as motos documentadas, para evitar aborrecimento com a polícia. Então eles sabem já, né? Que não adianta vir com a nota fiscal que você vai perder. É então isso aí boa. a coisa vai saindo. Entendeu? Vale a pena eu ir ali e Isso é um financio. ponto de deixar bem claro, porque diminuiu muito. Índice de roubo, Legal, de roubar legal. a moto para poder empinar, já eu não, ó, faz anos que eu não ouço história assim. Pô, legal então. Isso é um ponto muito positivo, sabia? Legal. Legal, É que faz tempo que eu importante. não acompanho também, né? A coisa, mas então Sim, é sim, legal, eu- pô, fico feliz. É muito importante, diminuiu muito. Eu não ouço, faz anos que eu não ouço história assim. Pô, aquela bom, nota ali, aquela moto ali, eu Não tem eu procedência, desconheço. não tem, né? Esquece isso. Legal, pô, Hoje em que dia bom. a maioria não, creio que a maioria dos pilotos, até mesmo os bem conceituados e os aprendizes, já vem com a doutrina que a velha guarda passa. Legal. Pô, amigão, vai ali, pô, você tá com o nome limpo, se não tiver com o nome limpo, vai no nome da sua mãe, da sua tia, da sua namorada, da sua mulher, compra uma motinha, prepara ela, compra uma cotoveleira, capacete bom, um tênis, e se trepa de acessório, porque querendo ou não, é constante a adrenalina, né? E vai aprender a empinar do jeito certo, se Eu vi porventura que- tiver algum desvio de percurso de ser abordado, tá tudo em dia, Aham. porque o wheeling e o grau de rua é aquela frase, nós certo estamos sempre errados. É isso aí. A gente você certo, já tá errado. nós estamos impressionante. É isso aí. Mas né, cara? Impressionante. Nós certo estamos Mas tá errados. errado porque não é lei, faz parte da lei. Não tá legalizado a coisa, você entendeu? E hoje tem bastante Que policial, absurdo. amigão, da Rocan, que é amante do esporte. Sem dúvida. E lá eles dão, o cara um soprãozinho compra num comandante que também gosta. Isso ajuda. Ajuda, mas a porra do barato não evolui em termos de... vamos ter um espaço que é próprio para empinar. A gente até consegue. Mas chega a minoria Foda. e acaba jogando sal na caipirinha. É complicado, foda, né? sabia? Eu sabia. Eu sabia porque, pô, não, é o que eu tô falando pra você, eu já passei muitas dessas assim. Até na trilha. Você imagina, cara, eu no meio do mato lá, fazendo trilha de moto em Paranapiacaba e tem um comando da Comando polícia no meio do mato? Porra, você fala, caralho, no meio do... Mas tem, cara, tem. Mas é isso. Então assim... Aí lá... Você entendeu? Ajeitou, é isso. Não, de verdade? Não, é isso, é isso Ô, aí. desculpa Ficou alguma coisa. bom, ficou Parou? bom. Bom, então é isso aí, já que o Lata deu uma retada no iceberg aqui, mas o pessoal da produção já deu uma ajeitada, viu, Deu Lata? o Titanic, não. Cuidado, Ô, Davi. toma cuidado aí com o espaço, tá, Lata? Ô, na Davi, moral. você é o cara que já não vai vir mais. É, né? Ô, amigão. Ô, Lata, não, eu tô brincando. Desculpa alguma coisa aí, mas acontece. Eu sei que acontece, eu tô brincando. Eu tô brincando. Mas, ô, Lata, é isso então, né, pra gente... a gente perde um pouco, né, derrubar o gelo na nossa conversa, né? Mas, enfim... Quando acho coloca que- o boné de lado, Agora é que barato ficou 1.500 volts. Agora vai, agora vai. É mudança de tela. Então vamos falar de 1.500 volts. Eu vi um vídeo seu na internet que vocês estavam disputando, você, o Cássio. É porque eu não lembro muito dos O nomes. Cássio, da 26 da Norte, um grande amigo meu das antigas. E tinha um profissional lá da Moto Velocidade. Boa, boa. Como que é o nome dele? O Fernando Alencar. Fernando Alencar O tava Rafa, também. amigo meu. Boa. E vocês estavam numa brincadeirinha de gente grande, disputando quem empinava a moto na maior velocidade. Caramba, Davi, você levantou um trampo, hein? Você É, levantou um eu trampo. levantei, Já faz um levantei. tempinho isso aí. Já faz então, mas é um vídeo bacana, eu achei super legal. Eu tava de S1000 vermelha. Isso, a vermelha. É. E aí foi o seguinte,
você ganhou a disputa. Eu vou falar. O Cássio empinou a moto dele a 170. Empinou não, na verdade. Ele levantou. O Cássio e tava foi na CBR-600, a Catrina. Isso. Tem nome? A Catrina, É moto? A moto tem nome? Ele colocou, ele teve mania. Catrina, é a Catrina. Você não tem essa mania? Não, minhas motos é tudo cheirosa. É um nome só pra todo mundo. É um nome só. Não, É um nome só pra todo mundo. Mas se liga essa fita. Os caras estavam fazendo a competição de quem levantava a moto. Pra levantar uma moto dessa, você deve estar ali entre uns 80 e 100, pelo menos, né? Sim. Calma aí que eu vou chegar lá. E aí, eles estavam disputando quem levava a moto no grau na maior velocidade. Aí o Cássio, eu vou começar de trás pra frente, porque você foi o primeiro, né? Aí o Cássio levantou a moto, foi a 176, 178. Distância também contava, não? Não, Era só velocidade. Velô, 176 km por hora, o cara tava empinando a moto. E aí, depois veio o Fernando, a 180 e alguma coisa. Depois a galera vai procurar lá esse vídeo e eles vão ver que... É porque não dá pra lembrar agora. Eu vou exato. voltar a refrescar minha memória e vou acompanhar. Acompanha. Boa. Bom, eu sei que é o seguinte, resumindo a história. Quem ganhou a porra do bagulho? O Lata, a 216 km por hora. Ou seja, ele levantou uma moto a 80, 100 e ele levou a moto até 200. A regra é levantar ela com 90, 100, por aí. Não, A regra era quem conseguisse atingir a maior velocidade numa roda. Ele poderia levantar a tá. 300. Foi uma brincadeira tá, nossa entendi, no treino, entendi, num treino. entendi. Pra descontrair de vez em Certo, quando certo, a gente... vamos ver quem consegue ficar mais tempo com a moto fazendo manobra. Só que é o seguinte, essas motos você põe em primeira, quando você põe em segunda já tá 120, tá. aí sobe. Aí ele foi até 216 e ele ganhou. Ou seja, cara, a 216 km por hora e você manter o equilíbrio, porra, é muito foda isso. Foi isso mesmo? Foi isso aí. Não E teve na edição? verdade foi comprovado, né, Davi? Foi comprovado mediante o Cássio tá filmando o velocímetro da moto dele. A Foi moto que dele aguentou do lado, a foi velocidade. dele do lado. É. Não, e eu acompanhei, só não aguentaram a dele. Verdade. Porque depois mudaram de moto, Sim. mudaram o capacete e tal. Ó, e aí a dele não deu E pra você saber. sabia que eu já me superei nessa velocidade? Eu com garupa na rodovia. Tá vendo como todo mundo Não dá um corta deslize? não corta não. que Não, nós é não vou original. cortar não, é isso aí. Original nunca perde a originalidade. É isso aí. Eu já fui a 272 por hora com garupa. 272. GS 1000. Mas garupa viva? Garupa viva, minha ex-mulher. Entendi porque que é ex-mulher agora. Pô, 272 por hora. Caramba, amigão. Na hora que baixou, Caramba, não. na hora que baixou, eu olhei caralho, no painel, mano. eu Puta que falei, pariu, macacos me mordam. Então, mas aí eu te faço uma pergunta. Aí você levanta lá 200... Você com essa levanta velocidade? 100 e pouco. Pra baixar, não dá um... Dá. Um trimelique? Daí você tem que ter Braço. a visão dos... Tem que estar com a senha da moto. Porque chega a um certo ponto, quando você chama, né? Você chama a moto de segunda marcha cheia. Como é 1000 cilindrada, se você só der motor, ela vem no automático. E não dá pra você ganhar velocidade e cortar na embreagem e deixar a moto pendurada pra moto ficar morta, né? Tipo um ponto morto da vida. Eu acelerei, chamei, fui trocando, fui cambiando com a moto no alto. E você acerta a inclinação assim, ela vem tipo meio que... meia calabresa, meia mussarela, sabe? Tipo assim, meia altura. E eu fui cambiando, fui trocando de marcha. E quando eu baixei a moto que eu olhei no painel, eu falei, mano... Tá 280. Talvez se eu dei mais alguma coisa, eu nunca tinha notado, mas eu olhei pro painel aquela hora, porque eu vi que quem tava comigo ficou pra Mas trás. ela já era sua esposa ou não? Era pra Era, impressionar? não, era, Ela já era era, esposa? era, Porque geralmente você vai ser pra Era. impressionar a Não, mina, né? é- Fala, caralho, não, eu pior sou que não. foda, sou muito foda, eu vou catar essa mina aqui. Mas não, ela já era. Não, já era. É, porque tem duas opções nessa velocidade, no meu ponto de vista. Ou você quer comer, ou você já tá de saco cheio de comer. Porque, porra, é muito inconsequente. Pô, não é muito foda? Ô, Você que sabe... responsa, né? Não, mano. Um comedor, que responsa. É, então, porra, caralho. Caralho. Mas é pra impressionar, né? Não, mas na verdade, eu fiz no modo automático, vamos Você fazer. sabe que eu tenho... por Inclusive, exemplo- eu nem aconselho, tá? Não, claro que não. Eu nem aconselho porque acaba sendo não tão bem visto, né? Pra nós que tá na luta aí. Galera, ele aconselha vocês a pegarem a moto e dar uma empinada lá 270 por hora. Ai, que 286. susto. Não, não Segue. Não pode. Porque é o seguinte também, né? Eu vi que o
o Doug, que é o pai do William, lá dos anos 70, e coisa e tal, é Doug Domokos. Isso. Eu não sei, né? Isso. mas Foi um dos pioneiros, né? Pra não falar que foi o pioneiro. Não, foi o pioneiro, na verdade, no mundo. Sim, sim. Que, lógico, devia ter algum doido. Apresentou Devia ter algum doido lá no Cangaíba que já empinava moto, né? Na década de 70, mas assim, ele levou o nome, né? Sim. E assim, ele... O primeiro que sabe é o dono da festa, né? Ele se manifestou isso aí, primeiro e caiu numa... Isso aí. isso. Que inclusive ele ficou depois, a gente tá falando de quilômetros por hora, mas ele teve o recorde, tava no Guinness Book, tá ainda no Guinness Book, que ele, durante 8 anos, ele teve o recorde de maior quilometragem percorrida Sim. em uma roda só. 200 e poucos quilômetros. 230. É porque foi 100 e alguma coisa milha, mas 230 aproximadamente quilômetros percorridos de uma roda só. Sim. Aí eu te pergunto uma coisa, que depois eu vi uma matéria que é o seguinte. Primeiro, ele foi patrocinado pela Kawasaki e começou a fazer show em todos os Estados Unidos. O Doug da Califórnia, ele começou Sim. na Califórnia, ele era mecânico de uma oficina especializada em moto. Não foi o que faleceu num acidente de paraglide? Isso, alguma coisa isso, assim? foi isso aí. Ele faleceu num acidente de ultraleve e coisa e tal. É isso aí mesmo, perfeito. E aí, o que acontece? Ele trabalhava nessa oficina e teve esse recorde aí. Primeiro ele foi patrocinado pela Kawasaki, depois ele foi patrocinado pela Honda, que a Honda desenvolveu um sistema, isso aí já que eu tô dizendo foi lá para 1982, se eu não me engano. Um ano depois que eu nasci. Isso. E a Honda desenvolveu uma moto para ele, onde havia um motorzinho na roda dianteira, que fazia, que foi esse recorde ele bateu com essa moto, que fazia a roda da frente não parar de girar. Por que isso? Você sabe o porquê? Eu sei, mas eu queria que você explicasse mais técnico. Legal. É Por o quê? seguinte, muita gente não sabe que o que faz a gente ficar bastante tempo com a moto no alto é a roda rodando. A roda rodando... A roda que tá... A roda dianteira. Obviamente, a Isso. roda rodando, você A tem roda que ficar rodando. mesmo, né? Ah, boa! O que dá a roda tem que rodar, senão não dá. O cara que inventou a roda foi até nessa intenção. a o roda cara que tem que inventou a roda rodar. foi pra ele rodar. Boa, A roda boa. tem que rodar. Foi feita pra isso, inclusive. Que susto. O que dá o equilíbrio para nós, pilotos, toda vez que nós vamos empinar uma moto, eu tenho o hábito de aliviar o freio dianteiro. O que é aliviar o freio dianteiro? É um macete que nós pegamos um alicate de bico, nós vamos nas pastilhas e abrimos as pastilhas para poder o freio dianteiro, a gente fica vago. Fica vago, não tem freio dianteiro. Inclusive você nem pode apertar Então, o freio. peraí. Aliviar o freio dianteiro é ficar sem o freio Ficar dianteiro. sem o freio dianteiro. Legal. E o que acontece? Conforme você está empinando a roda rodando, ela corta o vento e faz você ter o equilíbrio. A roda parada, o peso aí tem a ver com a ciência, como é que é a química, a física, a lei da gravidade. Quem estudou aqui para poder somar essa informação comigo, envolve o quê? Física, química? Não sei, física, lei física, da física. física, é Boa. física. Hã? É física, né? É isso, e no dia eu dei a O ramelada equilíbrio na tem a aula. ver- Não, mas o equilíbrio tem a ver com física, né? E aí a roda parada faz você não ter mais tanto domínio. Sim. Certo? E a roda rodando, que é o freio aliviado, tem a ver com o que ele fez para poder a roda estar girando, né? Então, Que fez ele conseguir fazer todo esse 230 quilômetros rodados. Mamãe. Mas o cara era bom, depois você dá uma pesquisada sim, também sim, assim. sim. Você já sabe, óbvio. Mas, cara, o cara era muito bom. Ele tinha muita base, ele treinou muito pra isso. E, tanto que ele tinha um apelido de William King, assim. Tipo O assim. Willing no português traduzido, né? O Willing tem a ver com algo de girar, né? É. Willing, girar, alguma coisa nesse sentido. É isso, empinar a coisa, fazer a coisa andar empinando. Sim. Aí é o que eu te pergunto. É óbvio que quando você empina, você tem mais o tempo, a roda dianteira livre, você tem muito mais tempo que um RL. Sim. Você sentiu mais dificuldade em empinar ou em dar RL? Olha, na verdade são totalmente manobras- diferente, É né? totalmente diferente. Porém, o RL é uma manobra muito ingrata, porque você não pode errar. É isso. Então, é por isso que eu tô te perguntando. Porque, Você assim, não pode errar. O RL você não pode errar. Errou, Você capote. virou. Então, mas é o empinar também, Já né? não, o empinar errou, você vai ter a traseira que pode bater no asfalto e você voltar. voltar desequilibrado, mas volta.
Ou você se entrega e RL já não. abandona a moto e vira pra trás uma vez. O RL é aquele soprãozinho a mais. Que também deve ter a ver com a física também, né? Porque assim, passou aquele limite, passou. tchau. Passou 1 centavo. A gravidade tem muito mais a ver, Tem a né? ver com a física? É Ou com a física. química? Não é física, né? A química é isso aqui que nós estamos tomando aqui. Aí tem a ver com a física. O RL é uma manobra que eu também... Já aconteceu algumas vezes das pessoas virem perguntar pra mim como é que faz pra dar o RL. E eu falo, você tem que ter a intimidade muito boa com a frenagem da sua moto. Tem a Estica ver a de moto primeirinha, pra engata moto, a né? primeira, estica a primeirinha 5 por hora e vai freando, vai dando uma pressionada no freio e vai dando um impulso de leve pra você ir pegando a coordenação Que é da uma frenagem. vacilada, capota. Já aconteceu um monte de vezes disso. Você fala, meu, não foi... Então fala um pouco assim dos seus capotes. Teve muito. Eu vou falar um pra você. Eu Não, tava um na não, eu época- quero que você fale. Vários. Alguns. Não, capote meu, graças a Deus, não, porque eu sempre me Nem no respeitei. RL? Já virei. Ah, então. Amigão. teve capote. Como foi? Eu Me vou conta. falar, eu não ia nem contar essa história que era um pouco mais triste do que essa que eu vou falar agora. Então conta. Show com a equipe que eu andei em São Bernardo do Campo. Nós tinha o apoio da Honda, todos os pilotos de Honda. E eu andava de Falcon. Foi uma das poucas vezes que você ganhava dinheiro pra competir. Espaço o local do show, Espaço Municipal, lá em São Bernardo do Campo. Fomos fazer um show lotado. Na época era um evento que o Joaninha que dá uns pulos no Eu conheço, o motocross, Joaninha você eu já vê- conheço. é. O Joaninha, ele faz acrobacia. Joaninha, tinha o Fudido, Dracena também, fudido. finado Dracena. Finado Dracena, que treinava aqui, inclusive, No junto beco. com a gente no beco. Boa. Eu treinava no beco. Boa, tô do ligado. Jacome. Da hora. Agora não tem mais o beco, né, cara? Assim, acabou Não aí. sabia. Construíram o prédio, né, cara? Pra Poxa. variar um pouquinho, que tipo, a galera vai. Vamos lá. Mas é Show isso. da equipe que eu andava. Lotada, arquibancada, entrei de Falcon. E no nosso script do show, eu teria que dar o RL com o Garupa. Meu amigo Lindenberg. Não piloto. precisava estar da 270 Berguinho. por hora, né? Não, era manobra de tá. curto espaço. E lotado, todo mundo assistindo a gente, aquele solzão, rachando a muleira. Vamos treinar o RL, aquecimento. Eu de Falcon e todo garupa, bom garupa, ele dá só um embalinho com o corpo, sabe? Tipo assim, quando você vai levantar da cadeira, você tem que dar um... Meio que acompanha. Ah, mas essa levantada, essa acompanhada dele foi a mais. Passou 20 centavos do ponto. Amigão, os braços chegou primeiro que a moto. Mas aí onde... Davi, aí é onde é muito importante você tá... Na verdade, não foi trepado você que com errou, o acessório. Assim, foi a questão Não. Porque o meu intuito era, pelo menos, eu dar uma esquentada no freio. Pra depois, no segundo ou terceira Só que o tentativa, impulso que veio de o trás impulso foi que veio a que mais... tem a ver ele- com a física. Ele colocou uma tocha a mais de... Não tem gamavel com a física, assim. O Amigão, impulso que veio atrás. Os braços chegou primeiro, aí é onde é importante, onde eu sempre pego no pé dos amigos, piloto de grau de rua, de Winnie. Pô, você tá trepado com equipamento, é muito importante. Você tá com uma luva, uma cotoveleira, o capacete que é fundamental e um tênis. É isso. Porque eu acabei me protegendo e na hora que eu fui tentar levantar, a moto tava virando. Meu amigo passou por cima de mim. A moto tava virando, já tomei logo uma churrasqueirada no meio da cabeça que tem um vínculo no perigo. capacete até hoje que eu tenho guardado. Tá vendo como que... Capacete. Amigão, um ferro maciço daquilo na velocidade com o peso da moto, amigão, É pau. cada um interpreta da forma que quer É imaginar. tela azul na hora. Ah, vira adesivo. Não, já era. E aí foi a vez que eu virei no RL. Com garupa, fazendo um show. Foi um aquecimento de um show. Falei, meu, que papelão. Mas depois continuamos o show, só que eu não dei o RL com garupa. Graças a Deus foi só o susto, a moto não machucou nada. Empinando assim, eu vou fazer uma pergunta agora um pouco mais pra frente. Empinando a 200 e qualquer coisa por hora, já rolou de tomar um capote? Já. Porra, Ivo sobreviveu, graças a Deus sobreviveu, né? Tá aqui Parece. falando com a gente, mas Caramba, Já rolou? amigão, já rolou. numa velocidade alta, assim. Já rolou, sabia? Já Não rolou. sabia não, essa eu não sabia. E eu tomei um susto muito grande. Muito grande, muito grande. Na estrada? Na rodovia. Rodovia. Na rodovia. Quando a moto abaixou, eu já tava... É tudo calculado, né? Quando você empina, você sabe a hora que você vai ter que baixar, onde você vai ter que... Quando a moto baixou, na velocidade que eu estava, 200 e pouquinho, faltava um palmo para acabar o asfalto e vinha a grama. Putz. Quando a moto baixou, eu tava em cima da faixa. Voltando a falar da física. também Tem a ver com a escorrega. física.
Pô, você tá Quando falando eu com a baixei, física, eu tô muito Tá químico, bom, né? Eu tô muito... Eu tô muito químico? Falando da física... Falando da física, eu tô muito químico. Tem a ver. Tá bebendo só química. Tem a ver, tem a ver, tem a ver. Entendedores entenderão, isso que é É importante. isso, não, o importante é isso, É isso. lógico. Quando eu baixei a moto, tava em cima da faixa. Pra bom entendedor, meia roda na faixa basta. Basta. Tá. A moto não chimou, não bateu o guidão, não fez nada. Eu não sei se meu corpo tava um pouco mais pro lado de esquerdo da moto. Eu tava na faixa da esquerda. Eu não consegui controlar. Eu fui pra grama. A 200 e pouco por hora, você vai controlar uma moto na grama? Ainda bem que não tinha um guarda-reio ali no caminho. Amigão, senão aquilo ali é um estilete, né? O guarda-ré é um estilete. Você ia virar paçoca. Não, mas Deus ele foi muito, sempre foi muito bondoso e generoso comigo. Porque ele me deu esse susto. Porque, olha, foi por Deus, hein? Chegou a se machucar nesse... Graças a Deus eu me machuquei o suficiente para eu mínimo, aprender. né? O mínimo possível. Tornozelo, sinto ele um pouco até hoje. Minha mão esquerda eu vou até conseguir fechar. Mas foi um susto enorme, hein? Boa, caramba. Eu achei que meu anjo da guarda trabalhava bastante. Não, amigão, posso falar? Nesse daí ele tava de prontidão. Nesse daí ele tava de prontidão. Carambola. Mas assim, aquele capote de início sempre teve, né? Aquela coisinha, aquele tombinho pra trás, aquela Sim. coisa sempre teve. O pra trás, não. O pra Mais trás, pra sim. frente. Pra trás também. Também. O pra trás também. Papo de esquecer de desligar o ABS da moto. Se Isso. precisar do freio, você frear, dar aquele buraco, a moto ralar e chegar uma hora que virar de lado. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, hoje, você é um dos, se não for o único, é um dos muito poucos no Brasil que domina, você tá andando de BMW. Sim, BMW 1000. eu tenho uma 1000. É. BMW 1000, inclusive depois pra galera a gente vai colocar fotos aí e vai colocar alguns vídeos também pro pessoal poder dar uma acompanhada aí na carreira até do Lata. Caramba. E segue ele lá também no Tô me Instagram que tem sentindo bastante importante, coisa tô me sentindo bacana. importante. Não, mas porra, você é muito Mas foda pô. no que você faz, Pô, cara. meu mano. Não é questão de que a gente é amigo, mas, cara, você é muito foda no que você faz. E o pessoal vai entender. Obrigado, O pessoal vai obrigado. entender, porque assim, eu acompanho o seu Instagram, eu acompanho os seus vídeos. Cara, tem hora que você faz de uma maneira que eu que ando de moto tenho vontade. Que eu falo assim, porra, eu vou pegar uma moto e vou fazer. Mas parece fácil, sabe? E é isso que eu tô dizendo, assim. Pra controlar uma BMW 1000 hoje, que assim. Mó resposta. Não é a questão, mas é uma moto de 100 conto, pelo menos. Sim, 100 mil reais. sim, sim. Infelizmente é esse valor. E você né? anda com ela original, documentada, Montada, com placa. E assim, você treina com ela, é só moto de rolê ou não? Você tem alguma outra coisa de rolê? É a mesma moto? Ou não? Ou você só usa ela pra isso, você não dá rolê de moto? O intuito dessa última moto que eu comprei era eu comprar pra mim poder passear. Passear. Dar uma volta. E eu tenho uma outra BMW, que é a que já andou sacudindo na internet aí, vídeo da A moto. vermelha. Ela não empresta, não vendo. Eu tenho ela até hoje, que é meu... A cheirosa Master. A cheirosa Master. A cheirosa Master. E eu preparei ela toda, que inclusive a minha moto é totalmente equipada de acessório, desde uma bomba de freio boa para não esquentar o freio dianteiro, para poder nunca baixar o freio no RL, desde se a moto tombar de lado, proteger as tampas dos motores, tal. Inclusive quero mandar um abraço pro meu amigo Ivan Pokémon, que é o dono da empresa 012, que fez as proteções para minha moto. Boa. É importantíssimo. Eu vi, você postou outro dia. Isso, meu amigão. Super Inclusive, top, super top. E o piloto Ivan Pokémon é um dos pilotos que andou fazendo manobra que no Brasil ninguém fazia. Boa aí. Impressionante. Galera, segue lá também. Ô, Ivan Pokémon. Pô. Pode seguir também. Meu amigão. Eu vi alguma Meu coisa amigão, dele. meu amigão. Pode ser que eu esteja falando besteira, porque a gente já Tem tá 1,5 aqui m tirando... de altura. Você olha pra ele assim, Não, mas eu vi que um dia vocês estavam postando coisa de um filho de alguém que tava... boa. isso? É o filho dele. Ah, eu sabia que Irã. tinha alguma coisa disso. O Irã. Amigão, que isso? Molequinho com... Que Porra, isso? velho, foi muito foda. Molequinho tem quantos anos de idade? 7 anos. Já... E o moleque Que chama isso? no grau. Cara, Não, é já é impressionante, monstro é o impressionante. moleque. Já é monstro. Porque corre na veia, né? Aham. Corre na veia. Tem o pai que é a sombra, o É filho isso. já vem junto. Eu Dá lembro gosto que de eu ver. vi uma coisa Porra, assim. Davi, Eu vi. boa. Eu lembro. Um abraço pro Ivan e pro Irã. O Irã filho, né? O Irã, filho. Caralho, eu fiquei impressionado, cara. Te juro por Deus. Meu, Porque assim, eu andei de moto. Eu comecei a andar de moto com 10 anos de idade, mas, cara, o que aquele moleque faz com 7 anos é impressionante. Não dá pra O acreditar. moleque é muito foda. O moleque É isso que coloca a a gente tá motinha no falando. raspão, vem e raspa a mão. E vem raspando, Você gamarrando. fala, É da caramba, hora. moleque quando crescer, Imagina, Imagina, esse- cara, imagina. Mano,
E outro, o pai já é do movimento, tá ligado? Aí pega O uma. pai é top Aí pega um também. cara igual o Lata também. Porra, os caras são muito foda. pai é É top. isso que eu tô dizendo, assim, desde o começo. Existe uma velha guarda do Willing. Existe. Que isso tem que ser respeitado, e isso vai fazer diferença na profissionalização da coisa. Sim, sim, sim. Que eu acho que já demorou um pouquinho, sabia? Eu acho que Hoje em dia, Davi, os próprios pilotos, até mesmo eu já cansei de parar a pista. Para a pista. Você, amigão, amigo, chama seu amigo lá que não tá ouvindo. Chama todo mundo. É isso. A gente tem que passar a palestrar. Geral, ó, você que tá com a sua moto montada, vai pro canto. Você que não sabe fazer manobra, tá empinando só reto, fica naquele espaço para evitar aborrecimento de você colidir com outro piloto que tá fazendo a manobra. Que às vezes tem muitas pessoas que não têm a noção da velocidade que tem que estar para poder empinar para fazer a manobra, e tem um outro. Você tá vindo empinando aqui, você tá olhando para cá. O cara que tá na sua frente, coloca só R$1 para ele. O cara que tá na sua frente, ele vai fazer a manobra, ele vira para poder fazer uma manobra, você vem, você vai dar no meio dele. Sim. Então eu coloco regra. Pessoal, ó, quem faz manobra, tá, é legal que existe esse respeito, sabia? Existe. Pra Então, caramba. Isso é aí- legal, isso é legal. Isso é legal. E a gente coloca regra na pista, então os pilotos de ponta anda com as motos preparadas de Willy num canto, quem tá com a moto montada, no caso eu, anda num cantinho, quem tá aprendendo no reto vai andar no outro, e todo mundo treina, volta pra casa sã e salvo, e a conscientização faz com que... Mas lá, até isso que a gente tá falando desde o começo. Se as autoridades entenderem que existe uma regra, porque existe regra, que às vezes eles não sabem, mas existe essa regra de falar assim, meu, a gente vai treinar aqui, treinar ali, a situação assim. Tem alguém que comanda isso, você entendeu? Sim, sim. Então, assim, tem a galera que manja, que comanda. Obviamente que você vai comandar uma situação de falar assim, peraí, eu vou treinar? Vou, mas peraí, galera, Sim. vamos lá. Existe... Porque curioso tem em qualquer lugar, né, cara? Se você começar a rodar aí no meio de uma avenida aqui ou numa rua sem saída, vai juntar de molecada, vai querer ver, isso é perigoso. Eu acho perigoso. Sim, sim. Então, assim, faz um negócio Como com que proteção. funciona, por exemplo? É interessante a gente ver você falou, existe uma associação, Sim. um órgão que regulamenta isso daí. Como que chama, como chama a tá associação? Abra Willing. Abra Willing. Abra então, Willing. como é que tá essa luta, né, meu? Pra conseguir mais espaços e... Sim. É que, na verdade, é importante a gente ressaltar isso aí. É que os próprios pilotos de Willing, muitos ficaram saturados em estar passando por fase de estar sendo enquadrado. Vários pilotos passaram a abandonar o esporte Willing, comprar uma moto montada e tá fazendo parte da nossa tribo hoje. O que eu quero dizer? Alguns dos pilotos que eram até mesmo piloto de ponta aí que competia e tal, os caras venderam a moto dele ou venderam ou montaram a moto dele e passaram a ter uma moto de passear na rua também e fica brincando com a moto montada. Por quê? O Willing, infelizmente, é com muita dor no coração, parece que não evolui. Não evolui porque não sei se... Não é falta de gente com O apetite. esporte evolui, mas a federação Evolui não. em termos de manobra. Pô, cada hora que passa, a rapaziada vem inovando. E é prazeroso assistir a galera fazendo as manobras. Você fala, caramba, meu. Só que, por exemplo, teria que ter disposição. Não que quem tá no movimento hoje não tenha. Mas talvez falta recurso ou aquele acesso de chegar até o ponta de uma prefeitura, até o ponta de um... Pra poder conseguir, tipo... deixar um espaço O mínimo legalizado ali, pra né? pessoa saber que vai chegar o final de semana, vai colocar 10, 20 conto na sua moto e vai brincar num local seguro com uma ambulância pra poder, se porventura acontecer alguma coisa, tá lá. Isso que é complicado, sabia? E é complicado até de falar, porque às vezes as pessoas, o público que vai estar assistindo a gente aqui, deve estar falando, pô, mas a gente já tentou e tem várias formas de pensar, eu acho que é assim, ó. Todo mundo tem que ter a ciência, a consciência, que você quer empinar a moto, para você andar de moto, você tem que ter capacete. Para empinar a moto, você tem que ter capacete, você tem que estar de tênis, você tem que estar com uma luva. Pelo menos, né? É o básico, mínimo, é o básico, mínimo, mas as mínimo, pessoas né? às vezes, eu fico puto da vida quando eu vejo os amigos meus, eu embaço,
Falou, vou fazer uma vaquinha, vou comprar um tênis pra você. Porque, meu, você é piloto de ponta aí, você tá empinando uma moto dessa daí, carenada, uma motona de chinelo, a foto fica até feia. É complicado porque quem vê, você acaba virando um exemplo, né? Então o pessoal, a molecada nova vê e acha que... Ah, E esse se mundo os virtual monstrão hoje- faz, eu também Faz posso. chinelo, Gamar, é. esse mundo virtual hoje, as pessoas que têm bastante seguidor acabam sendo formadores de opinião. Sim, sim. Então você pega aquele moleque que tá aprendendo a empinar agora, ele tá vendo você com aquela motona lá empinando de chinelo e boné virado pra trás sem capacete, ele vai querer fazer igual, porque ele se espelha em você. Ele vê você como um ídolo. Então é complicado. Quando eu vou treinar, amigão, eu coloco até meu protetor de coluna cervical. Eu já vi. Eu vou porque, meu, não é só minha segurança, mas é a imagem que eu tenho que transparecer pra quem tá me assistindo, que tem que ter um capacete, uma luva. Porque, então é isso, né? O Gamarra, por exemplo, eu vou fazer até a pergunta até pro Gamarra. Engraçado, porque nós vamos fazer a pergunta pra você. Eu tô aqui só recebendo a aula, mano. Não, Então, não, manjo nada não, mas, do então, Willian, tô não, mas aprendendo você é muito especialista numa coisa que a mas- galera vai perceber de acordo com os nossos programas, assim. Você acha, Gamarra, que tem muita... Pra você também serve, tá? Mas deixa ele falar primeiro. Manda quem pode, obedece Você quem tem acha, juízo. você acha que tá ligado? Eu acho que tá? Já vou dar minha opinião antes. Eu acho que tá ligado à periferia, esse tipo de esporte. Não na situação já do Gamarra. Por Gamarra quê? não. Do Gamarra não, do Lata, desculpa. Que susto. Do Lata, é. Mas assim, eu digo por isso, porque assim... Eu vejo que a criançada da periferia, eles são muito mais ligeiros, sabe? Assim, já Sim. você passa na periferia, tem moleque de 4 anos empinando bike. Boa. Você fala assim, caralho... Boa. É molequinho mesmo, com Mano, as bikes já boa. tá a milhão. É Boa, isso, boa, os moleques boa. estão a milhão, mano. É muito mais a milhão do que qualquer outro. Então, assim, você acha que essa questão de tudo que a gente falou até agora, com relação a moto com nota fiscal, a equipamento, a tal, falta um pouco de incentivo do governo com relação à galera da periferia? Ah, mas aí é em qualquer assunto, né? Não É, só, não. entendeu? É qualquer assunto falta. É a música, no- Na periferia é uma rapaziada desassistida. Então, não tem. Foi bem Não óbvio tem- o que eu falei, então, não Não, foi- não é ou nem não? isso. É porque existe essa falta em vários aspectos. E, por exemplo, nesse caso, o esporte wheeling, meu, a molecada lá tá a milhão também, tá ligado? E os caras da são bons, né, mano? Os moleques sim, são você vê bons os pra meninos caralho. fazendo, meu. E é da forma errada, vai, porque a moleque tá trabalhando, mano, que usa moto, por exemplo, que nem agora com a época de pandemia, mano, o que salvou muita gente aí foi os motoboy, meu. Boa. Tá ligado? Inclusive, na verdade. E eles. E aí que tá, eles empinam também. E você vê que os moleques têm dom pra isso. Até por isso eu tava perguntando da associação, como é que funciona, porque é uma coisa que a molecada gosta, acha legal, pá, beleza. Só que a gente tem que tomar Precisa ter um algum cuidado caminho, e acabar não deixando elitizar o esporte. Porque aí parece que, por exemplo, só quem tem dinheiro vai conseguir, entendeu? Porque o espaço quem tava falando, espaço pra treinar, não tem. Aonde que alguém consegue treinar, tem um espaço escondido lá, pá. Essa molecada não tem esse espaço escondido, o espaço escondido deles é a rua. É isso. Então é isso que eu fico pensando, aonde que pode conseguir isso, entendeu? Sim. E se a associação consegue brigar por isso. Não, mas sim, que é deve isso, conseguir, eu que tô por fora do assunto, eu sou leigo. Não, mas é isso que eu tô deve dizendo. ter alguém brigando pra esse... O que eu te fiz essa pergunta porque, assim, é muito importante a gente frisar que o Lata, quando ele começou, ele também veio de uma Veio da periferia. periferia Opa! também. Ele contou a Não, por história. isso é legal, de ser um espelho. E, cara, de hoje ser ele tá rodando. Só que assim, eu também quero frisar que ele tá rodando hoje de BMW 1000. Só Sim. que não é através do esporte que ele conseguiu isso. Aham. Então eu queria frisar isso porque assim, seria lindo se através do esporte ele tivesse essa fama Nossa, e esse. Um e sonho, não é. né? Não é. Porque hoje, na verdade, Lata, você faz o que hoje? Você tem. A gente falou tanto da coisa automobilística, então o que tá rolando hoje? Na verdade, O que aconteceu pra você largar o esporte e é o que você tá fazendo hoje, que eu conheço a sua história, mas é legal a gente sim, chegar nesse assunto. eu fui comprar uma Saveiro para eu poder trabalhar. Tinha acabado de ser mandado embora do banco. Fui comprar uma Saveiro. E eu fui com a minha moto, que eu competia de Falcon na época, para poder ver se a moto caberia na caçamba. E nisso, hoje o Rafa, muito amigo meu, era o dono Rafa da Santa Paula, Isso. amigo pra caralho, Ele tava na sala gente dele, boa pra ele viu a caralho. moto, ele sabia já empinar de trim.
E ele Boa, também começou na Dream, né? Também, você vê o coisa Rafa. louca, começou na Dream. E aí ele viu minha moto, desceu, pô, também sem empinar, legal, papapá, e vi que a moto serviu na caçamba, comprei essa saveiro. Fiz amizade com o Rafa. Passou uns dias, o Rafa queria uma moto igual a minha. Aí agilizamos uma moto pro Rafa. Inclusive ele tá com ela até hoje, sabia? Mano! Eu falei com ele esses dias. A Falcon? E a Falcon é relíquia, ele não isso, vende é não, isso, nada, é não isso. empresta nada. Ele é muito foda. E aí o Rafa chegou uma época que tava passando a ser muito difícil pra mim no meu dia a dia dentro de casa, porque a empresa tava meio difícil pra mim, pro meu pai tá conseguindo manter a empresa aberta. E a única fonte de renda que nós tínhamos na minha casa era a empresa do meu pai. E minha moto esquentando, me trocando, ele chegou e falou, meu, você tá meio triste? Eu falei, pô, tá meio difícil, o campeonato é amanhã, não vou ter nem dinheiro pra se inscrever no campeonato e tal. Eu falei, pô, meu, calma, a gente não é assim, eu vou te ajudar. E meu pai vai inaugurar. Meu pai vai inaugurar uma loja e se você quiser trabalhar com automóvel, eu vou te ensinar e tal. Caramba, meu. E aí foi. Depois de uns dias, fui no campeonato, ganhei o campeonato. Rafa que pagou minha inscrição. O Rafa que pagou minha inscrição. Boa. E depois disso, passou uns dias, o Rafa inaugurou a loja Santa Paula. Que é ali virou Latascar hoje, né? Ah, não, hoje já não é mais, né? Então a gente chega lá daqui a pouco. Aí o Rafa começou, eu fui pra loja, comecei a trabalhar como Aspone. Assistente de porra nenhuma. Com político. Vai no banco. Boa. Olá, tá. Que é puta foda, né? O Olá, trampo desse, né? Porque você fala, caralho, se eu sair da loja, eu não vendo carro, se eu não vender carro, eu não ganho. Mas e aí, Davi, sabe o que aconteceu? Isso. E aí eu comecei no primeiro mês, eu consegui vender 4 carros. Eu não tinha dinheiro pra fazer cartão. Escrevi meu apelido, Pio. Coloquei meu celular na época, que eu tenho até hoje o número. Cortei. Embrulhei, deixei no elástico, ia na padaria, na minha família, eu tô trabalhando com carro, porque carro é uma coisa que passou a ser uma necessidade, não é luxo. Não, é. Né? Hoje o automóvel passou de anos pra cá, né? Muitos anos pra cá. Aí eu comecei, no primeiro mês, quando eu fui receber meu salário, eu até chorei, que eu falei, mano, consegui fazer 4 vendas saudáveis, O dinheiro que eu ganhei no primeiro mês foi o dinheiro que eu tinha recebido na minha rescisão de 3 anos de ter trabalhado no banco. Foi meu primeiro emprego, você vê que foda. registrado. Aí o segundo mês consegui dobrar meu salário. No terceiro mês, tava recebendo meu salário, o gerente da época bateu na porta, falou, meu, para de ocupar o tempo dele pra pedir pra ele ir no banco, no metrô, deixa ele disponível só pra vender. É o cara. Amigão, aí começou, a milhão. Mas a necessidade faz né? Nesse faz tempo que eu tô falando, é importante pegar o gancho. Eu fui abandonando os treinos de moto, que aconteceu a história do programa do Caco Barcelos, que era o Profissão Repórter. Aí eu já foi tava... mais ou menos nessa época. Tudo na mesma época. Isso aí, pô, então... Tudo na mesma época. 2004. 2004. Foi quando eu entrei pro mundo do automóvel. Boa. E aí o tempo foi passando, fiquei quase 4 anos trabalhando na Santa Paula. E a gente faz novas amizades. Inclusive... Você veio nessa promoção um pouco antes, né? Exatamente, pouco 2004. antes de você trabalhar lá, Amigão, eu conheci o Rafa, eu estudei com o Rafa, voltamos no tempo, né? Moleque, né? E aí eu comecei no automóvel e graças a Deus eu sou muito grato pelo que o automóvel pôde proporcionar, não só pra mim, pra minha família. E hoje, aí vamos dar uma... Vamos passar uns anos pra frente. Hoje, essa loja aí, o que aconteceu com essa loja aí? Você começou a trabalhar? Hoje eu tenho o prazer de pagar meus funcionários na loja onde eu recebia meu salário. Você é o dono da loja. E como você chama hoje? Comprando essa loja, foi isso? Eu saí de lá, eu consegui conquistar meu pequeno capital na época. E fui montar, eu tô emocionado porque eu voltei no tempo, né? Mas é bonito. É bonito isso. E aí eu voltei, consegui conquistar meu pequeno capital e fui abrir a primeira loja de automóvel, a Latascar. Aí comecei, a gente tem o prazer de sentar como dono. Por isso que veio o Lata, então. Isso, por causa do automóvel. Que nome que eu vou pôr? Latascar. Aí virou Lata. Meu Deus do céu. Que já é meio que o sobrenome hoje, né? Mudou minha vida. Boa, legal, Mudou minha vida. E aí você foi e acabou ficando com a loja. Acabei ficando com a loja. Aí depois o Rafa e o Márcio, que é o tio dele, e o Graziel, quando foram vender a loja... O Graziel que é o pai, né? O pai, isso. Também é uma pessoa gente boa, né? Aprendi muito, hein? Com as reuniões que eles faziam. Era chibatada
Os caras, do jeito que você é monstro do Wheeling, os caras já eram São monstros. professor na arte já da eram venda do monstros automóvel. Pra venda do automóvel, é foda. E hoje tá lá, graças a Deus, tá tudo caminhando. E Onde é o endereço pra galera? na Zona Leste Penha, Amador Bueno da Veiga, 315-5. É ali esquina com a Ticoatira? Isso, Ticoatira com Amador. Com Amador, Legal tá fácil. pra caramba, tá doce. E continua no mesmo lugar ali, Mesmo perto local. do Cangaíba. Do lado, meu quintal. Tipo, a galera... Nascido e criado. Então meu é quintal. isso, então... E agora tem uma novidade também, né? É Latas Car e agora... Latas Moto. Latas Moto. Latas Moto. Temos moto do lixo ao luxo. Então é isso que a gente vai falar, tava falando desde o começo. Então se você é aquele motoboy, ou é aquele entregador lá de correspondência, ou de pizza, ou de qualquer coisa, cara, e você tem o sonho de ser um dia um profissional do Wheeling, apesar de que não dá pra viver disso, mas assim, vai lá, dá um pulinho lá, troca uma ideia com o Lata, ele vai direcionar, financia uma moto lá em milhões de vezes e vai pagando e vambora, mas é esse o caminho. Da Você hora. entendeu como Sim, que, claro. tipo... É isso que eu tava falando agora há pouco com você a respeito da periferia. Mas assim, no meu ponto de vista, até a periferia tem muito mais, que é o que eu falei que você veio, tem muito mais profissional do que a galera que tá rolando hoje. Assim, em Sim, termos de, sim. você entendeu? Eu assisto muito vídeo sobre que agora não é mais Wheeling, né? Você procurar no. Como que é? O grau. Grau de rua. Grau de Meu, rua. Tá. Pô, a galera, o Gamarra, a galera da periferia tá arregaçando, mano. Mas arregaçando, engolindo. Uhum. Os caras tão inventando manobra. Sim. É isso que eu tô falando, não, mas assim. Então vai lá, dá um pulinho lá no Lata, troca uma ideia, que ele também vai desenrolar. Aham. Mostrar um caminho, né? Que dê pra. É, assim, porque é isso que a gente tá comentando a história toda aqui, desde o começo. Bom, Cara, eu vou estar sempre à disposição. Qualquer dúvida sobre qualquer informação no mundo do automóvel ou das duas rodas, é isso. pode contar com a nossa mão de obra. Tá vendo a Qualquer humildade vendedor, do cara? qualquer vendedor que for atender, quem tiver curiosidade em saber de algo, vai estar apto para poder atender. E eu quero frisar bem, deixar bem claro aqui que é muito importante sobre o mundo das duas rodas que nós estamos comentando. Para todo piloto que tem vontade, ou um futuro piloto que tem vontade de aprender, pô, já é o primeiro passo ter a conscientização que é importante estar trepado de equipamento. Capacete, luva, tênis e a motoca. Antes da moto. Isso, é muito importante você saber que tem que fazer. Isso já é um bom começo, porque nós não sabemos o dia de amanhã, né? Todo mundo luta para poder ter um espaço, todo mundo luta em prol de passar a ser um esporte mais ou menos legalizado, só que todo mundo parece que deixa o modo dificulte acionado, né? É isso. Então só para frisar bem, isso aí é muito importante todo mundo saber. Sim, Da hora. É um Sempre esporte radical, né, mano? Radical. É um esporte de risco, né? Sim. Então, estando sempre. Né? Adequado, bem né? Adequado, né, marcha. É. Marcha na boneca. A vestimenta adequada. Já era. Né? Quando era na Bota sua pra época, rodar. Na época que ele começou era esse palavreado assim, você tá com a vestimenta adequada? Agora Ó, não, mete equipamento e bota pra rodar. Você vai falar, por exemplo, você vai fazer um track day pra quem gosta do moto da velocidade. Você não vai andar dentro de um autódromo se você não tiver de macacão, de luva, de capacete. É O isso. wheeling e o grau de rua teria que ter essa mesma regra. O wheeling ainda tem, o grau de rua não. Mas não é isso que falta pra... Não é isso que falta pra... Meu, os caras metem o boné virado pra trás e acham que tá de capacete. Mas a impressão que eu tenho, o Gamarra, você também... eu tô falando assim com a questão com o Gamarra porque a gente discute muito sobre várias coisas e... Você não acha que tem um certo privilégio com a classe um pouco mais alta, com um pouco mais de poder aquisitivo? Por exemplo, o cara paga lá R$400 pra andar no autódromo lá de track day, só que assim, tem que estar equipado e tal, mas pô, tem um espaço também no autódromo que não poderia ser destinado à galera do Wheeling. Então assim, você acha que existe um pouco de preconceito pra vocês? Eu acho que existe, cara. Eu acho que tem uma parada meio que... Não, a gente legalizou aqui a track day porque a galera dá grana e a galera... Porque, porra, pra você andar track day hoje... Pra falar merda pra uma moto é a partir de 90 pau? Não, que seja de 50, mas é 500 pau, 600 pau fazer o track, mais um pau e meio, 2 de pneu. É isso aí então, Mano, fala Você pra acha você, que tem a ver? eu não manjo, né? Como eu não pertenço à área, não empino moto, eu não conhecia o track day. Eu acredito que a rapaziada, por exemplo, onde eu moro também não conhece, tá ligado? É isso que eu E, tô meu, dizendo. E é legalizado, tá ligado, a Não, parada? então, é legalizado, é aí onde eu tô falando. Que é um esporte onde acontece na rua, acontece muito mais na periferia, Sim.
Só que a periferia não tem acesso à parte mais legalizada e mais segura. Se o cara não praticar entregando a pizza dele, ele não vai praticar em lugar nenhum. Então, mas Então peraí. é ver como fazer o esporte. Então. A molecada ter acesso a esse esporte. Como fazer isso, entendeu? Mano, isso aí vai ter que Mas ser. pra mim é igual, Gamarra, porque, por exemplo, eu moro no interior de São Paulo. Sim. E eu venho pra São Paulo praticamente todo dia. Cara, quando você pega fim de semana e feriado, eu moro aqui em Guararema, então, eu pego a Ayrton Senna, Carvalho Pinto. Cara, existe também a galera que faz track day na estrada, é isso que eu tô dizendo. Sim. Cara, tem galera que passa por mim a 300 por hora, a Eu 280. mesmo, eu era um doce. Você Sempre tá vendo? gostei. É porque eu nunca consigo ver que é o Lata, porque assim. Mas é ele. Mas é o que eu tô dizendo. Então, assim, do jeito que existe a galera que fique querendo aprender na rua de casa, porque não tem a condição de pagar um lugar, ou de não conhece um lugar, ou a Então, moto tá com o tendo documento atrasado. Tendo um lugar que possa ir, já é alguma coisa. E Já, que tenha pô, segurança. Mas não pode, é isso que eu tô dizendo. Não tem lugar no Brasil. Então, mas território a que- partir do momento que é considerado esporte, tem que ter um lugar. É entendeu? isso, é Então é essa Mas, que deve então. ser a luta. Eu não posso ter o lugar de fala disso porque eu não conheço. Eu não é Sim, minha sim. área. Mas teria que ter, se é um esporte, tem que ter onde praticar esse esporte. É que não é Entendeu? considerado esporte ainda. É isso. verdade. Então, aí Você é que sabia tá a que luta. o gancho do que nós estamos conversando aqui, você sabia que a Elite mesmo, o Playboy, o boyzão, ele não tem tanta vontade em querer. Ele pode ter de aprender a empinar. Porque o barato do grau parece que vem da tá entendendo? Da classe social bem... Da onde nós saímos mesmo? Da onde nós convivemos até hoje? É porque tem a ver com a a coisa raiz de vontade. mesmo saiu da periferia do grau. Pro Playboy lá, aquilo ali é um lazer. O Legal, mano. o Meu Playboy- pai já me deu uma moto, eu tô aqui pra Se eu brincando. tomar e um tal. capote, ele me dá o É isso aí, é isso aí. E aí que tá. E tipo, meu, eu não preciso levar a sério isso porque eu já tenho outra fonte de dinheiro. não preciso Sim, disso. sim. Você entendeu? Sim. Então, é isso que eu fico pensando. A molecada que tá nisso e tá tendo que Vai se esperar em quê? Né? que entregar a pizza, mano, trabalha pros aplicativos, mano, é um trabalho de risco pra caramba. O dia todo. Né? E aí, vê, e o cara que empina, pá, mano, porra, eu vou falar pra você, mano, o salário do cara não é aquelas coisas. Claro que não é. ali. Claro que não. Mano, Pelo tentar trampo de que ele ver faz. tentar ver como regularizar isso como esporte pra aqueles que querem praticar o esporte. Sim. Nem todo motoboy quer praticar esse esporte também, não é? Não. é esse Não, caminho, entendeu? exatamente, não dá pra generalizar. Não, Porém, é o seguinte, mas a galera que entrega pizza e quer fazer parte do esporte, tem como, tem lugares. Dá uma caçadinha na internet, tem ali, né? Você acha, não acha, Lata? Todo mundo, se quiser ter a boa intenção de fazer um treininho, Sim. consegue Então, treinar assim, no cara, cantinho. é isso. Acho que se a gente parar de caçar assunto na rua, caçar assunto em avenida, na contramão, e caçar assunto com polícia, e caçar assunto com... Porque o policial também, ele tá no dever dele ali, Sim. ele tá no trabalho dele. Sim. Então, assim, cara, não precisa caçar assunto. Vai ali onde a coisa acontece e chega na humildade e vai indo. Você vai encontrar gente igual o Lata que vai te ensinar, você vai encontrar gente igual o Cássio que vai te ensinar. Da Eu tô hora. falando muito do Cássio porque o Cássio tem bastante vídeo com você na Sim, internet. sim, meu É um amigo. cara muito gente Meu boa amigo. também. E eu digo assim, que são profissionais e são monstros e são pioneiros no winning do Brasil. Então é isso, vai procurar essa galera, cara. Vai lá, troca uma ideia. Onde vocês treinam? Vamos lá. Vamos treinar ali juntos. Você me ensina. O Lata, ele ensina a gente até hoje, cara. E é isso. É esse o caminho, você entendeu? Sim. Mas assim, o caminho é, além disso tudo, é o equipamento, é a coisa que a gente Muito tá importante dizendo, isso aí. né? É o básico. Mas eu acho que vai dar certo. Eu acho que não. De uma forma regularizando como esporte, eu acho que é isso. Já é um avanço Aí, já é um Porque avanço. você já- consegue ter algum lugar que dê aula, né? Até que nem você falou do lugar lá que tinha Os cursos, É, pra poder... entendeu? Aí você consegue acho que um direcionamento melhor, né? O skate sempre foi Mas, assim, criminalizado. a gente- Hoje tem pista de skate Sim, nas praças. É sim. isso. Uma hora vai ter pista de weed em um lugar. O importante A é gente espera que ter alguém com um pulso firme em se dedicar pra ir atrás dos bigodes, É isso. pra ter aquela canetada do É porque falta tempo pra galera, né? Porque assim, como não se vive do esporte, a gente tem que correr atrás de alguma Sim, maneira, né? sim. Mas é isso, eu espero que dê certo. Inclusive, um dia a gente vai aqui trocar ideia com alguém da associação aí. Boa, Pra gente poder, né? boa. Dar uma força nesse Vamos sentido. tentar um dia aí.
Trazer alguém Bora. da associação pra poder... Bora, pra gente saber o que falta Me e prontifica pra trazer poder alguém. convocar, pra poder vir, maior prazer. E trazer alguém também do Pegar governo um piloto pra poder... que é campeão brasileiro também, Isso. no esporte, Isso. da atualidade, pra poder... Da atualidade, que você Sim, já foi legal. algumas vezes, né? Ah, Não, mas é isso que eu tô dizendo, mas você também faz parte dessa história. Sim. Eu acho que a gente precisa muito da galera que fez parte dessa história. Bora Fala fazer assim, acontecer. olha, cara... Da hora. E a gente também chamar alguém do governo, né? Alguém de autoridade pra poder dizer, É, poxa, dá, não dá, o que falta, alguém né? que tá nessa bandeira de esporte. Procurar isso. vereador, deputado, alguém que tá levantando a bandeira de esporte. O que tem falta a ver pra gente É isso poder aí. tentar como- regularizar. É isso aí. como É isso aí. regularizar essa parte. É isso. Da hora, da hora. Mas bom, resumindo, a gente já tá chegando aqui ao final. Pra resumir então, você tá lá com Latas Car, Tô lá na minha Latas luta Moto, diária, a milhão daquele jeito. sempre correndo. E quando tem um espacinho aí, um tempo, treina. Isso. Eu Legal. gosto de separar pelo menos um dia da semana pra eu poder ir lá e dar aquela desestressada, né? Então Pra quando poder- alguém vê aí uma BMW RR azul passando a milhão, é o Lata. É isso? Sou eu. Não precisa estar milhão, mas se tiver com a roda só também é o Lata. É isso? Sou eu. Legal. Pô, é meu esporte. A gente vai colocar umas fotos aí agora. Legal. No finalzinho a gente vai colocar foto e vídeo. Mas assim, nada como o seu Instagram, cara. O seu Instagram é muito foda. Pô, geral, aí. É Roberto Delboni Lata. É ele. Tamo lá na luta. Segue o mano lá. É, tamo na luta. Ele é muito foda. E segue lá também. Ó. Um litro de prosa. Oh, arrancou da minha boca, né? É, não foi combinado, né? É isso. Pô, meu Cara, mano. obrigado, viu, pela presença. Eu que É uma agradeço o honra. convite. Obrigado pela aula. Pô, a honra é nossa. É legal. Pra mim a aula e o prazer é enorme mesmo. E é um assunto assim que se deixasse a gente Meu acho que Deus do poderia céu. virar à noite. Eu teria tanta mais informação pra poder passar que tá faltando espaço, né? Mas eu desejo todo o sucesso do mundo aí pro programa. Fiquei muito à vontade e vou voltar pra casa satisfeito. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês. E o que tiver dentro do nosso alcance, pode contar com a gente. Valeu. Porra, da Obrigado. hora. Certo? E você vê. Oi, É o posso falar? Nata. Ó, essa garrafa de uísque aqui, um pouco menos da metade que tá faltando, eu tô bebendo sozinho, hein? Bota pra rodar. Bota pra rodar. Inclusive, Segue. inclusive, eu vou tocar nesse assunto aqui, ó. Os programas têm sido tão bons que a gente não consegue parar de trocar ideia pra beber. Porque a ideia inicial era tomar um litro. Mano, acho que quando não acaba é porque a conversa É isso. rendeu legal, né, É mano? isso. Então é Mano. Então, assim, É. mas independente, cara, o assunto é bom, a ideia é boa. E a gente não tem mais. A gente não quer ter a obrigação de ter que matar uma garrafa. Entendi. A garrafa é um participante da mesa. É, o integrante. o Lito tá junto aí. Da Se hora. o papo é bom, a ideia vai fluir. Da hora, meus e aí, amigos. se a gente matar essa garrafa aqui, com esse papo aqui, vai durar umas 4 horas. Né? Pô, Ô, Lata, é um prazer. pô, meu mano. Foi um prazer, na verdade. É nosso, né? Pô, e a, prazer é gente, nosso. e a gente vai lutar pra isso, Gamarra. Sim, não, meu, Não é? legal pra caramba. Bora. Não, Eu acho Vamos que a gente fazer- pode juntar todo mundo não e fazer pratico, uma, né? mas eu sou um simpatizante do Top. esporte. Você nunca Legal empinou pra nem uma caramba. bike? Nada, Não, eu uma já tonquinha, a tentei, tonquinha. da hora. A tonquinha não dá pra empinar, né? A tração dianteira, né? Não dá pra empinar a Quando eu era tonquinha. moleque mais novo, Ia, uma eu bikezinha. tentava um pouquinho. Não, na moto mesmo, que eu trabalhava com a moto, também brincava de vez em nunca. ali, Aí você tentava sabe o tanto que é alguma difícil, coisinha. né? Fazer o que Sei, esses é caras difícil fazem, pra né? caramba, mano. Pô, mas você foda. sabia que é gratificante, satisfatório para nós piloto, quando você executa uma manobra e você abaixa, que você completou a manobra, você vai pro lado, tem alguém para te aplaudir. Olha aí que Isso da hora, aí né? massageia o ego e É isso. é impressionante. É, eu como nunca gostoso. passei por isso não, que toda vez que eu abaixei alguma coisa era só mato. Empinava, abaixava, era mato, tava do lado, ninguém aplaudia nada. Galera, é isso aí. Da hora. Obrigado. Valeu, meus amigos. Tamo Olá, junto. obrigado, Da Gamarra. hora. Valeu, meus mano. Bota pra rodar. Bota pra rodar. É mano. nóis. É nóis, tamo rodar. junto. Valeu. Pull up in that automatic. Be rich, pull up in that roof till we wake the fucking hood up. Pounds of ganja, I work out, I'm doing cushions. Bobby Benders in the building, pop that pussy, do it, pull up in that.
pull up in that automatic. Be rich, pull up in that roof till we wake the fucking hood